Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 24. Capítulo 187. Kaito retornou de sua estadia de 2 meses no submundo com seu poder significativamente aprimorado após sua batalha intensa contra Sairaorg. Ele sentia que estava prestes a alcançar outro avanço. Além da classe suprema estava a classe Rei Demônio, o reino dos Reis Demônio. Embora esse nível de poder ainda parecesse distante, Kaito sabia que sua força não podia ser medida apenas por ranking. Talvez meu verdadeiro potencial seja liberado quando eu alcançar aquele nível. O pensamento do poder que poderia empunhar era inebriante. De volta ao mundo humano, Kaito desfez as malas, revelando uma coleção de presentes. Indo a algum lugar, Rias e as outras perguntaram com sorrisos. Apenas entregando alguns presentes para minha adorável namorada, respondeu Kaito com um sorriso. Rias tossiu delicadamente. Essas bugigangas do submundo que você comprou? Tem certeza de que são presentes adequados? Elas são bem úteis, na verdade, disse Kaito, segurando um pedaço cintilante de cristal do submundo. Mantém você aquecida no inverno, fresca no verão, repele insetos, aumenta a energia e o foco. São praticamente mágicas. Os ornamentos de cristais coloridos eram considerados valiosos no submundo, embora certamente não para alguém do status de Rias. Os pais de Rias o presentearam com itens muito mais preciosos, mas aqueles eram potentes demais para o mundo humano, cada um imbuído de propriedades sobrenaturais. Os cristais do submundo, por outro lado, eram práticos, discretos e improváveis de atrair atenção indesejada. Perfeitos para presentes. Tantas bugigangas, pulseiras, brincos, colares. Mas nada de anéis, observou Akeno com um sorriso astuto. Eu deixei esses de fora de propósito, respondeu Kaito com uma piscadela. Assim como vocês, ela merece algo muito melhor do que estes. Alianças de casamento, é claro. Suas palavras fizeram um rubor subir pelas bochechas das garotas. Kaito riu e acenou. Bem, estou indo. Vejo vocês mais tarde. Todos tinham seus próprios assuntos para resolver agora que estavam de volta do submundo. Kaito primeiro se teletransportou para o apartamento de Mai Sakurajima, mas estava vazio. Ela deve estar filmando. Ele ligou para o telefone de Mai. Sua empresária, Ryoko Anava, atendeu. Alô? Kaito-san? Ryoko-san? Como soube que era eu? Perguntou Kaito, surpreso. A voz de Ryoko estava carregada de diversão. Seu nome de contato é namorado. É mesmo? Respondeu Kaito nonchalant. Bem, isso vai mudar em breve. Ah? E vai mudar para quê? Marido, é claro. Seguiu-se um momento de silêncio. Por favor, aguarde. A cena da Mai-san está quase terminando. Vou pedir para ela te ligar de volta. Obrigado. Kaito desligou e com algum tempo sobrando, teletransportou-se para perto de Nodoka Toyonhama, a irmã mais nova de Mai. Nodoka, praticando sua rotina de dança, pulou de susto com a aparição repentina dele. Uau! De onde você veio? Ela estava vestida com roupas de treino folgadas e confortáveis, com uma boa parte da pele exposta. Acabei de voltar do submundo. Isto é para você. Ele entregou a ela um colar. Os olhos de Nodoka se arregalaram ao ver o cristal azul cintilante em formato de coração. Isso é lindo, mas parece caro. Kaito sorriu. Se você não quiser, eu pego de volta. Os olhos de Nodoka alternavam entre o colar e Kaito, sua expressão uma mistura de surpresa e indecisão. Kaito riu. Brincadeira. Tenho mais entregas para fazer. Vejo você mais tarde. Ele se teletransportou antes que Nodoka pudesse responder, deixando-a olhando para o nada em surpresa. Espera, só isso? Gritou ela, com uma mistura de animação e decepção borbulhando dentro dela. Ela estava ansiosa para vê-lo há dias, e ele simplesmente desaparecera tão rápido quanto surgira. Assim que Mai ligou de volta, Kaito teletransportou-se para a localização dela. Mai. Havia passado quase 2 meses. Ele sentirá muita falta dela. De todas as mulheres em sua vida, Mai era aquela com quem ele sentia a conexão mais profunda, um vínculo que transcendia o físico. Mai olhou para ele com uma expressão pensativa no rosto. Você mudou? Mais bonito, você quer dizer? Não exatamente. Mais atraente. Então, mais bonito. Kaito sorriu, não particularmente preocupado com tais distinções. Bonito era bonito. Ele deu um passo à frente e envolveu gentilmente a cintura de Mai com os braços. Sentiu minha falta? Nem um pouco, respondeu Mai com a voz firme. Então sentiu muita falta? Não, disse ela com um sorriso brincalhão. Então sentiu muita falta mesmo? Tudo bem, você venceu, admitiu Mai rindo. Ela não conseguia mais negar. Kaito, satisfeito, apresentou a ela o seu presente. Era uma pulseira linda com um acabamento requintado, superando qualquer joia terrena. Mai examinou-a de perto, seus olhos arregalando-se levemente. Isso não é esmeralda. De que é feita? Uma pedra preciosa do submundo. Gostou? É linda. Mas não tenho permissão para usar joias na escola, disse Mai com um bequinho. Use de qualquer maneira. Se houver algum problema, eu coloco um encantamento de ocultação. Ninguém vai nem notar. Isso é o mesmo que não usar nada, bobinho. Mai sorriu, deslizando a pulseira no pulso. Ela o estendeu para que Kaito admirasse. Ficou bom? Claro. Eu que escolhi, não foi? Eu quis dizer eu, não a pulseira. O que há para perguntar? Você é perfeita. Eu escolhi você também. Kaito inclinou-se, capturando os lábios dela em um beijo gentil. Mai envolveu o pescoço dele com os braços, retribuindo o beijo com igual paixão. Após um longo momento, eles se separaram, com os olhos de Mai brilhando. Eu senti sua falta, sussurrou ela com um toque de timidez na voz. Eu sei. Senti muita falta. Eu sei. Que bom. Um sorriso feliz iluminou os lábios de Mai. É só isso? Apenas muita. Nada de muita falta mesmo, provocou Kaito com os olhos cintilando. Adicionar mais palavras é cansativo, respondeu Mai brincalhona. Capítulo 188.
Depois de ver Mai, Kaito não conseguiu se retirar ainda. Ele decidiu esperar até que ela terminasse o trabalho. De mãos dadas, eles voltaram para o apartamento de Mai. Ela havia passado no mercado no caminho para casa. Após tirarem os sapatos, Mai amarrou um avental e foi para a cozinha. Kaito a seguiu, oferecendo-se para ajudar a preparar o jantar. Enquanto cozinhavam juntos, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A cozinha foi preenchida pelo tilintar baixo dos utensílios e pelo aroma suave da comida cozinhando. Durante um jantar aconchegante, eles conversaram sobre suas experiências nos últimos 2 meses, com a conversa fluindo facilmente enquanto a noite avançava. Notando a hora tardia, Kaito se espreguiçou e disse: "Acho que vou tomar um banho." "Tudo bem, vou pegar algumas roupas para você." Mas já havia lavado e guardado as roupas que Kaito deixará em seu apartamento, antecipando seu retorno. "Por que não tomamos banho juntos?" sugeriu Kaito com um sorriso, pegando a mão de Mai na sua. "Eu tomo banho depois de você", respondeu Mai calmamente, indiferente à sugestão brincalhona dele. "Pense na quantidade de água que vamos economizar", provocou Kaito, pegando Mai nos braços. "Kaito", gaguejou Mai, com o rosto ficando carmesim. Kaito riu, depositando um beijo rápido na bochecha dela antes de carregá-la para o banheiro. O som da água correndo seguiu-se logo em seguida. Após o banho, com as brincadeiras continuando mesmo enquanto se secavam e se vestiam, eles voltaram para o quarto. O calor persistente da água e a intimidade natural do banho compartilhado acenderam uma faísca entre eles. Perdidos no momento, eles se viram atraídos um pelo outro mais uma vez. Mais tarde, enquanto Mai descansava aninhada contra Kaito, ouvindo o ritmo constante dos batimentos cardíacos dele, ela falou de repente. "Você viu a Nodoka?" perguntou ela com a voz baixa. "Eu a visitei brevemente enquanto esperava sua ligação. Trouxe um presente para ela, mas não fiquei muito tempo. Ela me irrita às vezes", admitiu Mai, franzindo levemente o senho. "Vocês duas brigaram?" perguntou Kaito, surpreso. "É como se ela estivesse tentando roubar você de mim." A voz de Mai estava abafada, mas Kaito podia sentir o seu descontentamento. "O quê? Eu posso dividir todo o resto com ela", continuou Mai, recuperando sua calma habitual, "mas não você." Kaito sorriu. "Então, quando eu te oferecer a imortalidade como demônio, devo deixá-la de fora?" Mai ficou em silêncio. Não era isso que ela queria também. Ela se sentou com movimentos graciosos e sedutores, então encostou gentilmente a testa na de Kaito. "Ai", murmurou ela, esfregando a testa. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Kaito riu, massageando suavemente a testa dela. "Mai", disse ele suavemente, "Nodoka já viu o mundo sobrenatural agora. Você realmente acha que ela seria feliz voltando para uma vida humana normal, esquecendo de tudo?" "Eu sei, mas ainda não gosto disso", admitiu Mai, com a voz tingida de frustração. "O pensamento de dividir você com minha própria irmã simplesmente parece errado. Eu não me importo com suas outras namoradas demônios. É assim que os demônios são. Mas isso é diferente." Tudo bem, eu entendo. Vou manter segredo dela então", brincou Kaito. Mai olhou para ele sem expressão. Como ele podia dizer algo tão ridículo? Ela rolou para o lado, virando as costas para ele, com um bufo de irritação escapando de seus lábios. Kaito riu, puxando-a para perto. Mai resistiu de brincadeira. "Não me toque", resmungou ela. "Você é adorável até quando está brava", sussurrou Kaito, aninhando-se nela. Não demorou muito para que estivessem perdidos no abraço um do outro mais uma vez. Na manhã seguinte, após compartilharem o café da manhã, Kaito a acompanhou até o andar de baixo. Sua empresária, Ryoko Anava, logo chegou para levá-la ao estúdio. "Ryoko-san", cumprimentou Kaito, "por favor, cuide da Mai." "Não se preocupe. Sua estrela está em boas mãos", respondeu Ryoko com uma piscadela. Enquanto Kaito os via partir, Ryoko virou-se para Mai, com os olhos brilhando de diversão. "E então, teve uma boa noite com seu namorado?" "Não seja ridícula", respondeu Mai, com as bochechas corando levemente, uma rara demonstração de timidez na frente de sua empresária. Ryoko riu com uma expressão de quem sabia de tudo. "Ele é um partidão. Bonito e dedicado. Que sorte a sua." "Ryoko-san", protestou Mai, embora sua voz carecesse da firmeza habitual. Enquanto as provocações de Ryoko continuavam, o carro desapareceu pela rua. Depois de se despedir de Mai, Kaito pegou o celular e ligou para Miku Nakano. Ela não deveria ter saído para o trabalho ainda. Ele precisava dizer para ela esperar por ele. Miku atendeu no primeiro toque, sua voz cheia de surpresa e deleite. "Kaito? É você? Você voltou?" "Sim, voltei. Estão todas em casa?" "Sim, estamos todas aqui. Você vem para cá?" Ele podia ouvir os sussurros excitados das outras irmãs ao fundo, uma agitação enquanto elas se amontoavam ao redor do telefone. Kaito sorriu. "Estarei aí em breve." Ele se teletransportou para o apartamento das Nakano, encontrando as quintuplas se preparando para sair. "Momento perfeito. Quase perdi vocês", disse ele, notando os trajes de trabalho. Ishika insistira para que todas dividissem o aluguel, então as irmãs trabalhavam em empregos de meio período, mesmo durante os últimos dias das férias de verão. "Bem-vindo de volta", exclamaram as quintuplas em uníssono, com os rostos radiantes de alegria. Fazia quase 2 meses desde a última vez que o viram, e elas sentiram muito a falta dele. O olhar de Kaito suavizou-se ao olhar para elas. Trouxe presentes para todas. Ele apresentou as joias que trouxera do submundo, 2 colares, uma pulseira, um par de brincos e um enfeite de cabelo. Cada peça intrincadamente trabalhada e adornada com belas gemas. Os olhos das irmãs se arregalaram em admiração. "São lindas." Seus olhares estavam fixos nas gemas brilhantes. "Escolham uma", ofereceu Kaito. "São todas tão bonitas." "É difícil escolher", disse Ishika com um sorriso. "Você é sempre tão gananciosa", Ishika, provocou Itsuki. "Como a mais velha, eu deveria escolher primeiro, certo?", disse Ishika, com os olhos fixos nos brincos. "De jeito nenhum. A mais velha escolhe por último." "Eu escolho primeiro", rebateu Itsuki, estendendo a mão para o colar de diamantes.
Parem de brigar, interveio Miku. Vamos todas escolher ao mesmo tempo. Prontas? 3, 2, 1. Cada uma das irmãs estendeu a mão para uma peça diferente. Kaito sorriu, exatamente como ele esperava. Nós nunca escolhemos a mesma coisa, comentou Miku balançando a cabeça com um sorriso. Exceto por aquele que amamos, acrescentou Nino com um suspiro brincalhão. Um momento de silêncio constrangedor seguiu-se. Capítulo 189. Cada uma das 5 irmãs escolheu uma joia, colocando animadamente seus novos presentes. Enquanto se maravilhavam com as propriedades únicas das pedras preciosas do submundo, Kaito explicava suas origens e as irmãs conversavam entre si, claramente encantadas. Miku, no entanto, estava mais curiosa sobre as experiências recentes de Kaito. Então, como é o submundo de verdade? Perguntou ela. É cheio de demônios, interrompeu Itsuki. Existem muitos, não humanos, acrescentou Nino, com os olhos arregalados de curiosidade. As quintuplas aguardavam ansiosamente a resposta de Kaito. Kaito sorriu. É semelhante ao nosso mundo, de certa forma, mas não tem sol nem lua. Eles usam magia para criar luz artificial. Quanto aos demônios, ele fez uma pausa, lembrando-se da rigorosa hierarquia social do submundo. A vida dos demônios comuns não é tão diferente da dos humanos. Mas há uma forte ênfase na nobreza e no status social, uma grande diferença em relação ao nosso mundo. Nossa, uma classe nobre, comentou Ishika balançando a cabeça. Isso não parece muito agradável. Como indivíduos do mundo moderno, a ideia de um sistema de classes rígido baseado no nascimento parecia ultrapassada e inerentemente injusta. Kaito entendia o receio delas. Ele também não era particularmente fã da estrutura social do submundo. Ele se considerava sortudo. Desfrutava de um nível de liberdade e respeito que muitos outros demônios, especialmente aqueles servindo sob mestres menos benevolentes, só podiam sonhar. Demônios de classe alta como Rias que tratavam seu séquito como família eram raros. Zefirdor, por exemplo, tratara seus servos como peões descartáveis. E os jogos de classificação. Esses eram exclusivos para a nobreza. Demônios de classe baixa não tinham chance de participar. Sona Citri expressara uma vez seu sonho de abrir uma escola de jogos de classificação no submundo, um lugar onde demônios de todos os níveis pudessem aprender e competir. Mas sua ideia fora recebida com deboche pela geração mais velha. Mesmo com sua irmã, Serafal Leviatã, sendo uma rei demônio atual, os esforços de Sona foram inúteis. O conceito de nobreza inerente estava profundamente enraizado na cultura do submundo. Kaito olhou para as 5 irmãs, com um suspiro escapando de seus lábios. O submundo não é tão glamouroso quanto vocês podem pensar. Então tenho uma pergunta para vocês. Sabendo disso, vocês ainda estariam dispostas a se tornarem demônios, através de mim, e ficarem comigo, para sempre? Eu estaria, respondeu Miku instantaneamente com um olhar firme. Eu também, acrescentou Ishika sem hesitação, com um sorriso caloroso nos lábios. É óbvio, declarou Nino, fechando o punho. Imortalidade e magia? Isso é incrível. As outras concordaram com a cabeça. Kaito sorriu. Eu entendo. Não se preocupem, eu protegerei vocês, não importa o que aconteça. As quintuplas coraram, com os corações cheios de uma mistura de timidez e felicidade. Ah, é hora de ir para o trabalho, exclamou Miku de repente, olhando para o relógio. Eu também. Preciso ir. Enquanto as irmãs se preparavam para sair para seus respectivos empregos, Kaito não tentou impedi-las. Vou então. Não vou atrasar vocês. Tchauzinho, chamou Nino mandando um beijo enquanto corria para fora. Depois de se despedir das quintuplas, Kaito se espreguiçou, pegando o último presente restante. Este era para Yor. Ela estava, afinal, ligada a ele por um contrato de fé. Era justo que ela recebesse um presente também. Ele se perguntou se sua ausência de 2 meses causará alguma suspeita. Após um momento de contemplação, ele descou o número de Yor. Ela deveria estar no trabalho agora, certo? Em um escritório bem iluminado, Yor, vestida com seu traje de trabalho, organizava arquivos. A aparição de Kaito como seu namorado no baile da embaixada certamente causará uma impressão. Por semanas depois disso, seus colegas de trabalho a bombardearam com perguntas sobre ele, deixando Yor bastante nervosa. Mas após quase 2 meses de silêncio, as perguntas finalmente haviam cessado. Ela estava aliviada. Kaito dissera a ela que ficaria fora por um tempo, e ela não queria causar problemas para ele. De repente, seu telefone tocou. Ela olhou para o identificador de chamadas, com os olhos arregalados de surpresa. Kaito, você voltou? Com certeza, Yor. Como têm sido as coisas? Está tudo bem. Mas os vizinhos vivem perguntando por onde você andou. Estão curiosos sobre quando você voltaria. Era natural. Kaito causará uma grande impressão, e vizinhos adoram fofoca. Que tal eu te encontrar depois do trabalho? Sim. Eu vou preparar algo. Yor desligou com um sorriso se espalhando por seu rosto. O retorno de Kaito aliviou suas ansiedades. Quaisquer problemas que surgissem, ela sabia que ele poderia resolver. Ele era incrivelmente capaz, afinal. Ela virou-se para sua colega, Camila. Camila, tem algo que eu gostaria de te pedir. O que é? Poderia me ensinar a cozinhar? Yor olhou para Camila nervosamente. Ela fora alheia às tentativas de Camila de envergonhá-la no passado, então não havia ressentimentos entre elas. Yor, por que você de repente quer aprender a cozinhar? Perguntou outra colega, curiosa. Eu só quero aprender. A verdade era que um vizinho mencionara que cozinhar para o ente querido era um ponto positivo significativo para uma boa esposa, e as habilidades culinárias de Yor eram abismais. Yuri sempre afirmava que a comida dela era deliciosa, mas a própria Yor não estava convencida. Talvez Yuri simplesmente tivesse gostos únicos, tendo crescido comendo a comida dela. Mas a comida que ela fizesse para Kaito não podia ser como a comida que fazia para Yuri. Tinha que ser
apresentável. Com um olhar esperançoso, ela recorreu à ajuda de Camila. Camila estivera prestes a recusar, mas vendo a expressão sincera de Yor, não conseguiu dizer não. Tudo bem, vá ao meu apartamento durante o almoço. Eu tenho uma cozinha lá. Sério? Muito obrigada, Camila. Não é nada demais. Você não precisa me agradecer. Camila, desconcertada pela gratidão genuína de Yor, sentiu uma pontada de arrependimento por seu comportamento passado. Mal sabia ela que aceitar o pedido de Yor era o verdadeiro começo de seus arrependimentos. Capítulo 190. Yor aprendeu diligentemente com sua colega, focada em se tornar uma parceira melhor. Embora soubesse que Kaito, como seu ser invocado, atenderia a qualquer pedido, ela não queria sobrecarregá-lo inteiramente. Parecia injusto. Ela não percebia o quão sem esforço era o papel de namorado para Kaito, especialmente após conquistar seu crítico mais desafiador, o irmão mais novo dela. Quando chegou a hora, Kaito chegou pontualmente à casa de Yor, agora a casa deles. Ele ficou surpreso ao encontrar duas outras mulheres lá dentro, Camila e Millie, as colegas de Yor que ele conhecera na festa da embaixada. Por que elas estavam ali? Ele mascarou sua surpresa, cumprimentando-as calorosamente. Voltei. Bem-vindo de volta. Yor, radiante em um vestido vermelho, cumprimentou-o com um sorriso gentil. Camila e Millie ficaram olhando momentaneamente sem fala. Kaito parecia diferente. 2 meses não haviam passado, mas sua aura mudará. Havia uma nova graça em seu comportamento. Isso se devia ao seu treinamento de etiqueta nobre no submundo. Embora ele não tivesse levado as lições muito a sério, alguns dos maneirismos refinados tornaram-se arraigados, agora como uma segunda natureza, algo que nem Rias antecipara. Cada movimento seu exalava uma elegância natural, deixando Camila e Millie se perguntando se o haviam confundido com outra pessoa. Temos visitas, disse Kaito com um sorriso caloroso, acenando educadamente. Momento perfeito. Trouxe um vinho excelente da minha viagem. Vamos comemorar. Ele abriu sua mala, um acessório cuidadosamente preparado para esse teatro de retorno de viagem de negócios. Era tudo encenação, uma performance para os vizinhos. O vinho em si era da adega da família de Rias no submundo. Ele não tinha certeza de como o Castelo Grimória adquirira uma safra tão boa do mundo humano, mas pegara algumas garrafas, pensando que poderiam ser úteis. Os olhos de Camila e Millie se arregalaram ao reconhecerem o rótulo caro. Elas não eram estranhas a vinhos finos, tendo encontrado sua parcela durante o trabalho na prefeitura. Tem certeza de que devemos abrir isso agora? Não será um desperdício? Isso deve ter custado uma fortuna, exclamou Camila. Bobagem, respondeu Kaito com um sorriso, abrindo facilmente a garrafa apesar do receio delas. Vinho foi feito para ser apreciado. Além disso, foi um presente. Yor, atraída pelo aroma rico, olhou expectante. Estamos aqui como apoio moral para o experimento culinário da Yor, chiou Millie. Ela não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja de Yor. Ela não só tinha um namorado tão bonito e charmoso, como ele também parecia incrivelmente rico. Yor era verdadeiramente abençoada. Yor saiu da cozinha com um prato de comida na mão e as bochechas coradas. Uma onda de pavor atingiu Camila ao se lembrar da lição de culinária na hora do almoço. Ela nunca tinha testemunhado tamanha carnificina culinária antes. Aqueles pratos assustadores, certamente ninguém sobreviveria ao comê-los. Querido, fiz o jantar para você. Coma enquanto está quente. A voz de Yor era calorosa e afetuosa. Ela se tornará mais confortável com a atuação de casal, com o constrangimento inicial agora substituído por uma facilidade natural. Sério? Deixe-me provar. Kaito sorriu dando uma mordida, com a expressão cuidadosamente neutra. E então, perguntou Yor nervosamente com o olhar fixo nele. Está delicioso. Vamos todos comer. Os olhos de Kaito focaram nos curativos nos dedos de Yor. Ele pegou a mão dela gentilmente, examinando os pequenos cortes. Você teve muito trabalho para preparar esta refeição. Obrigado, meu amor, disse ele suavemente com um olhar cheio de afeto. Yor corou profundamente com carinho inesperado. Camila e Millie trocaram olhares, com expressões que misturavam inveja e diversão. Sério, vocês dois, arrumem um quarto. Estamos morrendo de fome aqui. Kaito riu, servindo vinho nas taças delas. Vamos comer então. Saúde. O coração de Yor batia forte no peito. Ela rapidamente tomou um gole de vinho para acalmar os nervos. Kaito parecia ainda mais gentil do que o normal. Após uma refeição agradável, bem agradável para Kaito pelo menos, Camila e Millie se prepararam para sair. Elas não quiseram atrapalhar, mas não conseguiam afastar a preocupação com a culinária de Yor. Kaito percebeu a curiosidade mal disfarçada delas. Eram fofoqueiras, sim, mas inofensivas. Pelo menos, não fariam mal físico a Yor, embora dano físico não fosse sua preocupação. Com a força de Yor, ela poderia se virar em uma briga. Ele se preocupava com a natureza ingênua dela e com a facilidade com que poderia ser manipulada ou enganada. Mas por enquanto, pelo menos, ela parecia estar cercada por boa companhia. Camila, Millie, obrigado por cuidarem da Yor. Eu agradeço. Ele curvou-se levemente ao acompanhá-las até a porta, sua sinceridade evidente. Os corações de Camila e Millie falharam uma batida, sobrecarregados pelo charme e gratidão genuína dele. Esse homem era perfeito demais. Não é nada. Somos boas amigas, gaguejaram elas, desconcertadas pela intensidade do olhar dele e pela doçura do momento. Elas estavam se afogando em vergonha alheia, e amando cada minuto. Capítulo 191. Depois de se despedir de Camila e Millie, Kaito soltou um suspiro de alívio e voltou para o apartamento. Elas se foram, disse ele para Yor, com um sorriso brincando nos lábios. Por que você teve todo o trabalho de aprender a cozinhar?
Para que ninguém suspeitasse, respondeu Yor timidamente com um leve rubor colorindo suas bochechas. A pequena quantidade de vinho que tomara mais cedo estava começando a fazer efeito. Kaito assentiu. Vou ficar aqui por algumas noites e visitar os vizinhos com você. Isso deve acabar com as fofocas. Isso é maravilhoso. O rosto de Yor se iluminou. As últimas semanas foram cheias de ansiedade. Eles estavam tão curiosos sobre onde você esteve. Sua mão, disse Kaito suavemente, aproximando-se. Deixe-me dar uma olhada. Ah, não é nada. Ignorando a timidez de Yor, Kaito pegou o pulso dela gentilmente, canalizando seu poder demoníaco para curar os pequenos cortes. Embora carecesse das potentes habilidades de cura de Ásia, o poder demoníaco tinha propriedades restauradoras. Rias o usava frequentemente para curar seus ferimentos, uma habilidade que ele havia dominado desde então. Sob o curativo rasgado, os cortes superficiais ainda estavam levemente rosados. Enquanto Yor observava com os olhos arregalados, as feridas se fecharam e desapareceram, sem deixar vestígios. Ele não quisera usar seus poderes abertamente na frente de Camila e Millie, mas agora curar Yor era uma questão simples. Incrível, murmurou Yor, ainda maravilhada com as habilidades de Kaito. Às vezes, ela se perguntava se ele era mesmo real ou apenas fruto de sua imaginação. Você teve um longo dia, disse Kaito gentilmente, soltando a mão dela. Descanse um pouco. Vou tomar um banho. Era bom estar de volta ao seu antigo apartamento. Após o banho, ele voltou para o quarto, apenas para encontrá-lo cheio de pertences de Yor. Certo. Esqueci que ela tem dormido aqui. Ele estava prestes a sair quando a porta se abriu de repente. Yor estava lá balançando levemente com o que restava da garrafa de vinho na mão. Ela pretendia apenas dar um pequeno gole, mas o vinho que Kaito trouxera era simplesmente delicioso demais. Alguns goles se tornaram mais alguns, e antes que percebesse, ela abandonara a taça, bebendo direto da garrafa. Gluck, gluck, gluck. Agora ela estava completa e totalmente bêbada. Yor? Kaito olhou para ela com uma mistura de diversão e exasperação borbulhando dentro dele. Ele fora cuidadoso para não deixá-la beber demais na frente de Camila e Millie, conhecendo sua tolerância notavelmente baixa ao álcool. Mas ele estivera fora por apenas alguns minutos. Como ela conseguirá ficar tão bêbada tão rápido? Quem está aí? Resmungou Yor, com os olhos mal conseguindo focar. Mas no momento em que viu Kaito, seu corpo ficou tenso, seus instintos entraram em ação. Um invasor? Ela esquecera completamente que Kaito deveria estar ali. Sou eu, Yor, disse Kaito pacientemente. Ela não pareceu ouvi-lo. Sem aviso, ela arremessou a garrafa, mirando direto na cabeça dele. Kaito esquivou-se suavemente do projétil enquanto ele se estilhaçava contra a parede, espalhando vinho tinto pela cama. Então Yor avançou, com o punho conectando-se com um estalo alto. Kaito desviou o ataque, mas ela não cedeu, desferindo uma série de socos. Mesmo bêbada, sua velocidade e força eram notáveis, com seus punhos assoviando no ar. Tivesse ele sido um humano comum, poderia ter sido nocauteado. Ele bloqueou os ataques e então agarrou os pulsos dela, prendendo-os à frente do corpo dela. Yor lutou brevemente e então, incapaz de se libertar, deslocou o peso e desferiu um chute alto poderoso. A força do chute criou uma rajada de vento, com sua perna de meia calça preta fazendo um arco em direção a ele. No rosto não. Embora não temesse os ataques dela, Kaito instintivamente soltou as mãos de Yor e pulou para trás, não querendo arriscar ferimentos em certas áreas vitais. Ele olhou para a saia lápis vermelha e as pernas longas, notando a flexibilidade impressionante demonstrada no chute alto. E ele vislumbrara algo que não deveria. Branco. Percebendo que Yor estava fora de si, Kaito moveu-se rapidamente para trás dela, contendo seus braços. Nocauteá-la teria sido a solução mais fácil, mas ela era uma conhecida afinal. Isso parecia excessivo. Ele só precisava segurá-la até que o álcool fizesse pleno efeito. Ele sabia por experiência que ela não conseguiria se mover assim que desmaiasse. Ele suspirou, olhando para Yor lutando e para a cama manchada de vinho. Esta noite estava se transformando em um desastre. Ele a carregou para o sofá da sala, mantendo-a presa até que após alguns minutos, sua resistência diminuiu. Exausta e completamente bêbada, Yor finalmente adormeceu em seus braços. Ele a carregou para o quarto de hóspedes, colocando-a gentilmente na cama antes de voltar para o quarto encharcado de vinho e trocar os lençóis. Finalmente, ele se despiu, deitou-se na cama e adormeceu. No meio da noite, Yor acordou com a mente ainda nebulosa. Ela olhou ao redor do quarto desconhecido, confusa. Onde estou? Ela saiu da cama, usou o banheiro e tropeçou de volta para o que pensou ser seu quarto. Ela desabou na cama, ainda bêbada, e rapidamente voltou a dormir. Os instintos de Kaito registraram alguém se aproximando, mas o perfume familiar e a falta de hostilidade impediram que ele acordasse totalmente. Ele assumiu que era Rias ou uma das outras. Ele rolou para o lado, puxando a mulher ao seu lado para mais perto, suas mãos movendo-se instintivamente para território familiar, massageando as áreas que amassara inúmeras vezes antes. Na manhã seguinte, tanto Kaito quanto Yor acordaram com um sobressalto. A mão de Yor encostara em algo duro. Os olhos de Kaito se abriram de repente, percebendo que tanto as suas mãos quanto as de Yor estavam agarrando, coisas que não deveriam estar agarrando. Seus olhos se encontraram, travados por 3 longos e silenciosos segundos. O rosto de Yor explodiu em um rubor ardente enquanto ela se afastava dele às pressas, gaguejando desculpas. Sinto muito. O que estou fazendo na sua cama? Eu me pergunto mesmo. Eu te coloquei no quarto de hóspedes, resmungou Kaito com uma onda de exaustão o atingindo. Viu? É isso que acontece quando você bebe demais. Capítulo 192. A mente de Yor corria a 1000 por hora, seus olhos arregalados em pânico. O que foi que eu fiz? Ela pensou com o coração martelando no peito. Eu ultrapassei um limite. Será que ele vai ficar bravo? Ele vai me deixar? Eu sinto muito.
Ela soltou de repente, com o rosto ficando carmesim. Eu assumirei a responsabilidade. Eu posso cozinhar, limpar e... Kaito inclinou a cabeça, com uma expressão confusa no rosto. Responsabilidade? Responsabilidade pelo quê? Uma risada escapou de seus lábios. Responsabilidade? Do que você está falando? Você quer mesmo se casar comigo? Ele provocou. Se você me aceitar, Yor respondeu hesitantemente. Ela sabia que não era boa o suficiente para ele. Eu sei que não sou o ideal, mas, depois do que aconteceu, não vou fugir. Cumprirei meus deveres como esposa. Sua voz era pouco mais que um sussurro, seu coração cheio de incertezas. Ela não conseguia afastar a sensação de que Kaito estava fora de seu alcance, e no entanto aquilo havia acontecido. Kaito estava sem palavras. Ele estava perdendo alguma coisa? Porque parecia que ele era quem tinha sido aproveitado. Mas as palavras de Yor despertaram um pensamento estranho. Ela seria uma adição perfeita para o seu séquito. Afinal, eles estavam unidos por um contrato de fé. Ele não podia simplesmente deixá-la ir. Encontrar alguém disposto a entrar em tal contrato era incrivelmente raro. Se ele deixasse Yor escapar, Rias nunca o perdoaria. Kaito conhecia em primeira mão os benefícios de um contrato de fé. Seu rápido aumento de poder era, em parte, graças ao apoio que recebia daqueles ligados a ele. E Yor, ao contrário da maioria dos humanos, já era uma lutadora formidável. Com poder demoníaco, ela poderia se tornar outro Sairaorg. Ele se surpreendia constantemente com as habilidades físicas dela. Ela era praticamente sobre-humana, mesmo sem qualquer arma sagrada ou habilidades especiais. Mas essas coisas eram secundárias. O contrato de fé era o que realmente importava. Todo o resto era apenas um bônus. Yor, ele começou com a voz suave. Você estaria disposta a se tornar minha serva? Yor piscou, confusa. Serva? Como eu, explicou ele. Você se tornaria um demônio. Seríamos família. Você não se importaria com o que aconteceu? O rosto de Yor se iluminou. Contanto que você não me mande embora. Por que eu te mandaria embora? Ele estava começando a questionar a lógica dela. Ele estava discutindo um arranjo perfeitamente normal, mas ela parecia pensar que ele estava prestes a expulsá-la. Vendo sua concordância ansiosa, Kaito assentiu com um sorriso. Está decidido, então. Assim que eu for promovido a demônio de classe alta, providenciarei sua reencarnação. Somos família agora. Vou apresentá-la aos outros em breve. Tudo bem. Yor sentiu um frio na barriga. O pensamento de conhecer os outros, companheiros dele, era um pouco assustador. Inicialmente, ela esperava que ele simplesmente continuasse com a farsa, permitindo que ela seguisse com seu trabalho como assassina sem complicações. Um sorriso travesso se espalhou pelo rosto de Kaito. Já que você vai ser minha serva, podemos muito bem atualizar nosso relacionamento falso. Você pode ser minha esposa. Sério? A menos que você não queira? Não. Quero dizer, sim. Eu só estou surpresa. A mente de Yor estava girando. A proposta dele era exatamente o que ela secretamente esperava. Fingir ser namorada dele não era uma solução a longo prazo. Eventualmente, isso atrairia atenção indesejada. Aos 27 anos, estar em um relacionamento falso não era o ideal. E agora, sem nem perceber como aconteceu, ela estava prestes a se tornar sua esposa de verdade. Kaito riu, vendo sua expressão atordoada. Ele achava a ingenuidade dela cativante. Para comemorar a ocasião, vamos criar uma lembrança duradoura. Ele se aproximou, capturando os lábios dela em um beijo terno. O corpo de Yor ficou rígido momentaneamente antes de relaxar em seu abraço. Kaito aprofundou gentilmente o beijo, suas mãos acariciando as costas dela. Quando ele finalmente se afastou, Yor ainda estava em transe. Ela não fora rejeitada. Ela seria a esposa dele. O pensamento a preencheu com uma alegria silenciosa. Enquanto tomavam o café da manhã, o telefone fixo que Yor trouxera tocou. Ela correu para atender. Bom dia, princesa. Temos um cliente. Era a voz do dono da loja, calma e tranquilizadora. A postura de Yor mudou instantaneamente, sua suavidade anterior substituída por um profissionalismo frio. Entendido. Depois de desligar, ela se virou para Kaito, que sorriu com cumplicidade. Uma missão? Sim. Um baile no Hotel Internacional. Não é longe daqui. Eu vou com você. Sério? Juntos? Kaito assentiu. Será um belo encontro. E podemos conversar com seus conhecidos. Desta vez, não será fingimento, será? Essa é uma boa ideia. Deixe-me me preparar. Yor não estava preocupada com a missão. Ela sabia que Kaito não interferiria. Na verdade, a presença dele seria o disfarce perfeito. Afinal, a maioria dos bailes exigia um acompanhante. Kaito, a bem da verdade, estava um pouco entediado. Mai e as quintuplas estavam ocupadas com o trabalho. Ásia e as outras estavam terminando freneticamente o dever de casa de verão, deixando-o sem nada para fazer. Passar um tempo com Yor parecia uma boa maneira de ocupar o tempo. Yor vestiu seu vestido preto e Kaito se vestiu também. Eles pegaram um táxi para o hotel. Na entrada, guardas de segurança verificavam os convites. Yor, percebendo que tinha apenas um, começou a franzir a testa, mas Kaito simplesmente sorriu. Apenas me siga. Ele envolveu a cintura dela com o braço e caminhou confiantemente em direção à entrada. Ninguém os questionou. Contra humanos comuns, alterar as percepções era brincadeira de criança. Você aprenderá esse truque quando for um demônio, ele sussurrou, dando um aperto brincalhão na cintura dela. Capítulo 193. Dentro do salão de baile movimentado, Kaito e Yor examinaram a multidão. Yor rapidamente avistou o alvo. Um homem de meia idade com nariz adunco, vestido em um terno caro. Ele parecia em todos os sentidos um empresário de sucesso, mas de acordo com as informações de Yor, ele era um político que vendera segredos de Estado para ganho pessoal. Ele estava atualmente na pista de dança, suas mãos vagando um pouco baixo demais nas costas de sua parceira. Não é exatamente um lugar conveniente para cuidar dele, observou Kaito, olhando para o relógio. O baile parecia que continuaria por um bom tempo, tornando difícil para Yor agir discretamente.
Eu posso esperar, Yor respondeu calmamente. A paciência era um de seus pontos fortes. Uma vez que tinha um alvo, era apenas uma questão de tempo. Vamos dançar então? Kaito estendeu a mão com um sorriso. As bochechas de Yor coraram levemente ao se lembrar da dança anterior na embaixada. Tinha sido memorável. Eles se juntaram aos outros casais na pista de dança, movendo-se graciosamente ao som da música. Desta vez, seus movimentos estavam mais relaxados, seus corpos balançando suavemente no ritmo. Era a primeira vez que Yor dançava de forma tão casual durante uma missão. Sempre que estava com Kaito, a atmosfera parecia diferente, uma mistura estranha de conforto e empolgação. Depois de cerca de 20 minutos, o alvo, ficando impaciente, conduziu sua parceira em direção aos elevadores do hotel, ladeado por 2 guarda-costas. É a hora, sussurrou Yor, sentindo sua oportunidade. Kaito sorriu e a seguiu discretamente. Vou esperar aqui, disse ele quando chegaram à escadaria. Tudo bem. Kaito não queria interferir no trabalho de Yor. Ele estava ali apenas pelo passeio. Seguindo o rastro do perfume da mulher, Yor chegou a uma porta, com os 2 guarda-costas em alerta do lado de fora. Com um movimento rápido do pulso, ela lançou 2 kunais douradas, desativando as câmeras de segurança do corredor. Antes que os guarda-costas pudessem reagir, ela estava sobre eles. Pá! Um impacto surdo ecoou enquanto as cabeças deles colidiam. Yor preferia métodos não letais quando possível. Ela pegou um cartão de acesso de um dos guardas inconscientes e abriu a porta. A cena que a recebeu foi desagradável. 2 figuras nuas se contorciam na cama. Os olhos de Yor se estreitaram. Ela se moveu rapidamente, uma kunai dourada brilhando no ar, cravando-se na têmpora do homem. Ele nem a viu chegando. Ela recuperou sua kunai e desapareceu tão rápido quanto aparecerá. A mulher, que estivera deitada passivamente sob o homem, de repente percebeu que ele parara de se mover. Foi rápido. Já acabou? Ela abriu os olhos, confusa. Ah! Perseguição! Murmurou Kaito seguindo Yor enquanto navegavam pelos corredores do hotel. Ele estivera esperando pacientemente quando Yor reapareceu, com uma kunai ensanguentada na mão, menos de 1 minuto depois. Infelizmente, o grito da mulher, amplificado pelos comunicadores dos guarda-costas, alertara a equipe do hotel. Eu deveria ter cuidado dela também, admitiu Yor. Mas tudo bem, eu posso lidar com eles. Já passei por isso antes. Kaito ergueu uma sobrancelha. Aparentemente, ser perseguida pela segurança não era uma experiência nova para ela. Ele a seguiu em um ritmo tranquilo, nenhum dos 2 demonstrando qualquer preocupação. Ele nem sequer considerará intervir. Aquela era a missão de Yor. Ele era apenas um observador. Envolver-se poderia apenas complicar as coisas. Além disso, lidar com humanos comuns mal era um desafio. Eles dobraram outra esquina e Yor parou de repente. Kaito sorriu. Eles são rápidos. E são muitos. 1 dúzia, pelo menos. Eu cuido disso. Vai esperar lá embaixo. Tudo bem. Kaito, sempre o companheiro solícito, virou-se e pulou pela janela do 11º andar. Yor abriu a boca para protestar, mas os guardas de segurança que se aproximavam não lhe deram tempo. Prendam-na. Ela é a princesa dos espinhos, um deles gritou. O nome Princesa dos Espinhos enviou um calafrio por suas espinhas. Aquela era uma assassina notória. Eles estavam fora de seu nível, mas não tinham escolha a não ser lutar. Os olhos de Yor se estreitaram. Ela lançou uma kunai, estilhaçando as luzes do corredor, mergulhando o local na escuridão. Ela se moveu como um fantasma, dardejando pelas sombras. Um coro de gritos e baques ecoou enquanto os guardas caíam, um após o outro. Em menos de 10 segundos todos estavam inconscientes. Kaito, ele está bem? Ela se perguntou, espiando pela janela. Afinal, era o 11º andar. Para seu alívio, ela o viu parado calmamente lá embaixo, encostado em um poste de luz, parecendo completamente entediado. É claro que ele está bem. Ela suspirou de alívio, mas sua distração momentânea custou caro. Atrás dela, um dos guardas se mexeu, sua mão alcançando trêmula a arma. Bang! Um tiro ecoou pelo hotel. Kaito olhou para cima, o som era inconfundível. O caos eclodiu enquanto hóspedes em pânico saíam do salão de baile. Kaito avistou Yor na multidão. A expressão dela estava estranha. Ela estava segurando o flanco, com um olhar de frustração no rosto. Eles deixaram o hotel juntos, com Kaito percebendo seu comportamento incomum. O que houve? Perguntou ele, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Não é nada. Yor hesitou. Ela fora descuidada, pega de surpresa. Ela fora baleada. Graças aos seus reflexos rápidos, a bala apenas de raspão atingira seu flanco, mas ainda ardia como um inferno. Kaito, no entanto, percebeu a tentativa dela de esconder o ferimento. Ele franziu a testa, seu olhar intenso. Ouviu um tiro. Você está ferida? Ele se moveu para examinar o flanco dela, mas Yor tentou se esquivar. Kaito, contudo, foi rápido demais. Ele viu o sangue manchando o vestido dela. Isso explicava o desconforto dela. Capítulo 194. De volta ao apartamento, Yor ainda exibia um olhar de frustração. É tão ruim assim? Perguntou Kaito, preocupado. Não, é apenas um arranhão, insistiu Yor, embora a dor fosse quase insuportável. Kaito ergueu uma sobrancelha, notando o andar rígido dela. Não seja teimosa. Deixe-me curá-la. Ah, você não precisa. As bochechas de Yor ficaram carmesim. Aquilo era diferente da mão dela. Curar aquele ferimento significaria revelar bastante coisa. Por que você é tão tímida comigo? Kaito riu. Você vai ser minha esposa, afinal. Bem, sim, mas, resmungou Yor, ainda perturbada. Estar envergonhada era apenas natural. Kaito a conduziu ao quarto. Deite-se. Deixe-me ver o quão ruim está. Yor hesitou, então relutantemente tirou o vestido, deitando-se de bruços na cama. Isso é muito sangue. Kaito franziu a testa. O vestido preto escondera a extensão do ferimento. O corte era mais profundo do que ele pensara. Mesmo com seu poder demoníaco, curá-lo levaria tempo. Não é tão ruim.
vai cicatrizar em uma semana ou algo assim, sussurrou Yor. Em sua experiência, tais ferimentos, apesar da aparência, curavam rápido com um pouco de desinfetante. Se você prefere sofrer, eu não vou te impedir, provocou Kaito, pegando um pano úmido e limpando gentilmente o sangue do ferimento. Ele podia sentir a força e a resiliência do corpo dela, contudo, a suavidade da pele era inegável. Yor, com o corpo exposto, mexia-se inquieta sob o olhar dele, o calor do toque de suas mãos enviando um calafrio por sua espinha. Você disse que a cura requer contato de pele, sussurrou Yor, lembrando-se da explicação dele quando curar a mão dela. Ele segurara a mão dela naquela ocasião. Mas aquele ferimento. Kaito sorriu levemente. Então, até ela podia ficar perturbada. Ele estivera estranhamente calmo quando Rias o curara de maneira similar. Talvez ele não fosse tão normal quanto pensava. Mas o ferimento de Yor precisava de cuidados. Somos casados agora, ele sussurrou, com um brilho travesso nos olhos. Um pouco de intimidade entre marido e esposa é perfeitamente aceitável, você não acha? Ele se despiu, juntando-se a ela na cama, seus corpos se tocando. Seu poder demoníaco fluiu para ela, uma corrente quente e calmante. O rosto de Yor queimava enquanto ela jazia em seus braços, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. A dor em seu flanco diminuiu rapidamente. Ela sentiu uma mistura de timidez e gratidão enquanto o observava, seus olhos fechados em concentração enquanto ele a curava. Levou 30 minutos completos para o ferimento fechar totalmente. Kaito suspirou interiormente. Ele não era um curandeiro. Um ferimento tão pequeno e, no entanto, levará tanto tempo. Ásia poderia tê-lo curado com um suspiro. Tudo pronto. Como você se sente? Ele olhou para Yor, com um sorriso gentil no rosto. Yor tocou cautelosamente a área, seus olhos se arregalando de surpresa. Está completamente curado? Claro. Deixe-me ver. Ele examinou a área cuidadosamente. Nem mesmo uma cicatriz. Perfeito. Ele deu um tapinha brincalhão no local onde o ferimento estivera. Yor corou profundamente. Kaito riu, achando a reação dela adorável. Ela era uma mistura fascinante de força e vulnerabilidade. Ele acariciou gentilmente a bochecha dela, aproximando-se. Um beijo para o seu marido? O rubor de Yor aumentou, mas ela fechou os olhos, o coração disparado enquanto seus lábios se encontravam. Era o segundo beijo deles e desta vez pareceu diferente. Seus corpos se moveram instintivamente, a paixão deles acendendo. Kaito virou-se, prendendo-a gentilmente sob ele. O resto foi inevitável. Yor sentiu como se estivesse flutuando, seu corpo sem peso, perdida em uma névoa de sensações. Era o fim da tarde quando ela finalmente acordou, aninhada nos braços de Kaito. Eles se vestiram e saíram para comprar mantimentos, conversando com os vizinhos pelo caminho. Naquela noite a paixão deles reacendeu, o apartamento deles preenchido com as evidências de sua recém-descoberta intimidade. Eles eram como recém-casados, explorando as profundezas de sua conexão. 2 dias depois, era a hora de as aulas começarem novamente. Kaito despediu-se de Yor e retornou para sua própria casa espaçosa. Ásia, Xenovia e as outras ainda estavam trabalhando freneticamente no dever de casa de verão, tendo se esquecido completamente dele durante a estadia no submundo. Elas estavam experimentando as alegrias do estudo de última hora. Kaito, deixando-as imperturbadas, estava prestes a procurar Rias quando parou, sentindo uma presença incomum por perto. Ele olhou de volta para as garotas. Elas pareciam alheias. Ele saiu silenciosamente da casa, seguindo a assinatura de energia fraca. Na rua movimentada, ele rapidamente a avistou, uma menina pequena com longos cabelos pretos, seus olhos como gemas escuras e brilhantes. Mas apesar de sua aparência inocente, Kaito sentiu uma sensação de inquietação, uma premonição de perigo. Como se sentisse o olhar dele, a menina se virou, seus olhos encontrando os dele. Seu poder é diferente, afirmou ela com um olhar intenso, como se tentasse ver através dele. Quem é você? Perguntou Kaito, sua voz calma, mas cautelosa. O poder dela parecia familiar, como algo que ele já encontrara antes. A Brigada Caos, o poder deles parecia similar. O nome dela é Ofis, uma voz familiar interrompeu. Ela é o dragão Ouroboros. Kaito virou-se para ver Azazel, suas 12 asas negras bem abertas, materializando-se do nada. Sensei? Kaito franziu a testa. O que o senhor está fazendo aqui? Como você pode ver, eu me deparei com uma pequena complicação, respondeu Azazel com um sorriso irônico. Você provavelmente já adivinhou. Ela é a atual líder da Brigada Caos. A notícia foi chocante, mas a expressão de Kaito permaneceu inalterada. Azazel assentiu em aprovação. Ele gostava da compostura de Kaito. Ele estava sempre tão calmo e controlado, mesmo diante de notícias inesperadas. Capítulo 195. Então, o que está acontecendo aqui? Perguntou Kaito, olhando para Azazel, sem entender por que ele estava se associando à líder da Brigada Caos. Não olhe para mim assim, disse Azazel dando de ombros. Ofis e eu nos conhecemos há muito tempo. Somos velhos amigos, por assim dizer, embora naquela época ela parecesse diferente. Esta nova forma está levando algum tempo para me acostumar. Eu sei que é um risco, continuou Azazel, mas ela insistiu em conhecê-lo, disse que sentiu algo familiar sobre o seu poder. Então, aqui estou eu, bancando o cupido. Entrem então, ofereceu Kaito casualmente, surpreendentemente inabalado pela perspectiva de convidar a líder da Brigada Caos para sua casa. Tudo bem, respondeu Ofis com a expressão imutável. Ela parecia desprovida de emoção. Ei, eu vou também, uma voz sedutora ecoou enquanto uma fenda dimensional se abria e Kuroka, vestida em seu traje preto característico, atravessava. Deixe-me ir à sua casa também, ok? Ela ronronou, lançando a Kaito um sorriso brincalhão enquanto entrelaçava seu braço ao dele. Eu não me importo, mas Koneko pode não ficar muito feliz em te ver. Bobagem. Eu sou a irmã dela.
Kuroka fez um gesto fofo de pata de gato, seus olhos brilhando de diversão. Vamos, vamos. Eu estava morrendo de vontade de visitar sua casa. Apesar da animosidade anterior, Kaito, influenciado pela presença de Azazel, permaneceu calmo, permitindo que Kuroka se agarrasse ao seu braço, sentindo o calor do corpo dela contra o dele. De volta a casa, Rias e as outras sentiram as auras familiares e foram cumprimentá-los. Elas pararam, momentaneamente atônitas com a visão de Office. Embora não a reconhecessem, certamente já haviam encontrado Kuroka antes. Kaito, o que está acontecendo aqui? Perguntou Rias com os olhos estreitados em suspeita enquanto olhava para Office e Kuroka. Koneko, vendo Kuroka agarrada ao braço de Kaito, cerrou os punhos. É uma longa história. O sensei pode explicar, respondeu Kaito calmamente. O fato de a líder da Brigada Cal ser o dragão Ouroboros, um ser de imenso poder, não parecia afetá-lo. Office estava curiosa sobre a origem do poder de Kaito. Disse que parecia familiar como algo que ela sentirá na fenda dimensional, explicou Azazel. Kaito ergueu uma sobrancelha. Ele sabia que sua arma sagrada vinha de outro mundo, mas será que Office conseguia realmente sentir isso? A arma sagrada dele não foi criada pelo Deus da Bíblia, afirmou Office simplesmente. Seu propósito ao vir fora cumprido. Ela confirmara suas suspeitas no momento em que o vira. Isso é, interessante. Kaito deu de ombros, ainda imperturbável. Então, você veio de tão longe só para me ver? Sua organização nos causou bastante problemas, sabe? Vamos lá. Não somos inimigos, somos... Kuroka ronronou. Ela tinha um ponto. Embora a Brigada Caos tivesse sido um estorvo, eles não tinham sido exatamente inimigos mortais. E Kaito mostrará misericórdia a Kuroka antes, sabendo que ela era irmã de Koneko. Eu quero ficar aqui, declarou Office de repente. Eu gosto da sua aura. Ela me lembra de casa. Você terá que perguntar para Rias, respondeu Kaito casualmente. O quê? Rias pescou com uma expressão que misturava confusão e descrença. Pense nisso como uma oportunidade. A Brigada Caos não é exatamente uma frente unificada, interveio Azazel com um sorriso cúmplice. Mas eles poderiam realmente deixar a líder da Brigada Caos morar com eles? Rias estava hesitante, mas vendo a postura calma de Kaito, ela finalmente concordou. Se Kaito não estava preocupado, então provavelmente não era grande coisa. E as palavras de Azazel tinham uma certa lógica. Kuroka, ao ouvir o consentimento de Rias, comemorou. Maravilhoso. Posso morar com minha irmãzinha de novo. Koneko, no entanto, fez uma careta. Ela não tinha certeza de como se sentir sobre aquilo. Seu relacionamento com Kuroka era complicado. E assim, Office e Kuroka mudarão-se para a casa de Kaito. Na manhã seguinte, Kaito voltou-se para Office e Kuroka. Temos aula. Façam o que quiserem. Kuroka, contudo, agarrou o pulso dele, seus olhos brilhando maliciosamente enquanto apontava para Rias e Akeno. Ei, vocês, acasalaram ontem à noite? O que você tem com isso? Kaito respondeu secamente, enquanto Rias e Akeno ficavam perturbadas com a pergunta direta. Bem, se fizeram. O sorriso de Kuroka aumentou. Contem comigo para esta noite. Suas palavras deixaram todos atonitos. O quê? Rias e Akeno olharam para ela com os olhos arregalados de descrença. Kuroka simplesmente deu de ombros. Eu quero ter um filho com uma linhagem excelente e com o seu talento, Kaito. Seus genes seriam perfeitos. Absolutamente não. A voz de Rias foi ríspida, seu senso de posse aflorando. Ora. Alguém está com ciúmes. Eu não estava perguntando para você, princesa, provocou Kuroka. É claro que estou com ciúmes. Kaito é meu servo. Ele pertence a mim. Como queira. Eu terei apenas que seduzi-lo, então. O sorriso presunçoso de Kuroka deixou Koneko sem palavras. Mais tarde, no clube de pesquisas ocultas, Rias ainda estava furiosa. Isso é ridículo. Kaito riu sem saber como responder. Tecnicamente, Kuroka ainda era uma inimiga. Seduzir o inimigo parecia contraproducente. Era o primeiro dia de volta às aulas e, com pouco para fazer, logo retornaram para casa. Para surpresa de Rias, Office e Kuroka não estavam lá. Estavam lá fora, confrontando um grupo de estranhos. Quem são eles? Rias franziu a testa. Aquela era a casa deles. Como ousavam simplesmente invadir assim? Essa é a facção dos heróis, outro braço da Brigada Caos, explicou Kuroka casualmente. O que está na frente é Cão-Cão. Ao ouvir o nome, os olhos de Kaito se estreitaram, focando no homem em questão. Cão-Cão? Sério mesmo? Capítulo 196. Kaito já havia se surpreendido com a aparição de alguém alegando ser Sam Wukong. Agora Cão-Cão entrava na briga. Ele encarou o homem parado em seu quintal, certo de que aquele não poderia ser o Cão-Cão da história. Expliquem-se, exigiu Rias com a voz cortante. A casa de Kaito era a casa dela, e esses convidados não eram bem-vindos. Ela estava pronta para a luta. Eles eram claramente X. Saudações, princesa Gremore. Estamos aqui por ela, disse Cão-Cão, apontando para Office. Apesar de ser humano, ele emanava uma calma inquietante. Você me quer morta, Cão-Cão? Office inclinou a cabeça levemente, com sua expressão vazia de sempre. Não exatamente, Office. Nós precisamos de você. Mas não, como você é agora. As palavras de Cão-Cão eram enigmáticas, mas seu instinto assassino era claro. Kaito sentiu a energia potente irradiando do humano, uma quantidade surpreendente de poder. Seria isso também devido à influência de Office? Office balançou a cabeça. Eu não entendo, mas eu não vou perder. De fato, você é incrivelmente poderosa, admitiu Cão-Cão com um suspiro, um sorriso predatório espalhando-se por seu rosto. Para ser honesto, não tenho ideia do que acontecerá se eu a desafiar diretamente. Vamos descobrir. Com um movimento ágil, ele avançou, sua lança cruzando o ar como um borrão, perfurando o peito de Office. Todos assistiram em silêncio, até mesmo a própria Office, enquanto Cão-Cão retirava sua lança. Um buraco escancarado permaneceu em seu peito, mas, como esperado, nenhum sangue fluiu. A ferida começou a fechar, regenerando-se rapidamente.
Definitivamente não era humana. Kaito observou calmamente, então se voltou para Kuroka. Ele está com a Brigada Cal, certo? Isso é uma traição? Nunca fomos realmente uma equipe, ronronou Kuroka. Vali e Cão nunca se deram bem. Temos nossos próprios objetivos. Então, de quem foi a ideia deste ataque? Sua ou deles? Principalmente deles, embora tenhamos usado você em nossos planos. Loki, você quer dizer? Kaito relembrou o incidente. Vali queria as presas de Fenrir, e todos foram pegos no fogo cruzado. Kuroka sentiu. Isso mesmo. Em uma situação como esta, provavelmente deveríamos chamar o Vali. Ela ativou um círculo mágico, e Vali Lúcifer, com seu cabelo prateado brilhando, atravessou o portal. Cão e a facção dos heróis, então vocês finalmente fizeram sua jogada, disse Vali com o olhar fixo em Cão. Vali suspirou Cão, outra convocação inesperada. Eu troquei sua posição com a de Fenrir, explicou Kuroka com uma piscadela. Vali voltou-se para Cão. Então, você está avisando ao Fizz? Você vai realmente usar aquela coisa? O Devorador de Dragões? Imagino que seja uma arma sagrada artificial ou uma nova Longinus projetada para matar dragões. Ele lançou um olhar para Kaito, mas não o cumprimentou, mantendo o foco em Cão. Cão ergueu sua lança, a lendária Longinus verdadeira, a Longinus mais poderosa que se conhece, empunhada por um mero humano. Você está enganado, Vali. Devorador de Dragões é apenas um codinome. Não é algo que nós criamos. Foi feito pelo Deus da Bíblia. Cão, você tem certeza disso? Perguntou uma voz atrás dele. Era Jorg. Deveríamos realmente contar isso a eles? Não importa. Chegou a hora. Invoque-o. É hora de abrir o caldeirão do inferno. Entendido. A hora de devorar o infinito chegou. Jorg sorriu, ativando um feitiço de invocação. A casa inteira tremeu violentamente enquanto um círculo mágico se materializava, irradiando uma aura sinistra. Kaito franziu a testa. Eles estavam transformando sua casa em um campo de batalha. Ele deu um passo à frente, com a voz fria. Vocês estão causando problemas na minha casa. E acham que podem me ignorar? Bum! Ele bateu a palma da mão no círculo mágico, interrompendo seu fluxo, fazendo-o oscilar e falhar. Cão e os outros olharam para cima surpresos. Poder impressionante, comentou Cão, erguendo a Longinus verdadeira. Mas você não pode me impedir desta vez. Último aviso. Saiam da minha casa. Levem suas brigas da Brigada Caos para outro lugar, disse Kaito, com expressão séria. Essa bagunça era deles, não dele. Ele não toleraria essa intrusão. Desculpe, garoto, mas a invocação já começou. É tarde demais. Jorg deu de ombros. O círculo mágico brilhou intensamente, e uma presença aterradora preencheu o ar. Uma figura grotesca começou a emergir. Uma cabeça, um torso, asas negras, e uma cruz. Era uma criatura monstruosa, empalada em uma cruz metade anjo caído, metade serpente, amarrada e contida, com sangue escorrendo de seus olhos. O ser proibido que tentou os habitantes do Éden, amaldiçoado pelo Deus da Bíblia. Samael, anunciou Cão, com os olhos brilhando de interesse predatório enquanto contemplava a criatura. Kaito e os outros já tinham ouvido rumores sobre Samael, a serpente da mitologia bíblica que tentará Adão e Eva. Eles nunca imaginaram que seria assim. Sentindo distúrbio, Azazel reapareceu com os olhos arregalados em choque ao ver Samael. Isso é uma criatura de Cocytus. O que Hades está pensando, permitindo que essa coisa seja invocada? Nós falamos com ele. Ele nos deu permissão, após estabelecer múltiplas restrições, é claro, respondeu Jorg calmamente. Aquele desgraçado. Ele está tão chateado assim com o fato de Zeus ter se juntado à aliança? Azazel rosnou. Kaito franziu a testa. Zeus, o rei dos deuses gregos? Mais uma divindade. Ele não se surpreendia mais com essas aparições inesperadas? Hora de comer, disse Cão, estalando os dedos. Um fluxo de energia negra como uma língua grotesca irrompeu da boca de Samael, engolindo o Fizz. Está absorvendo meu poder? O Fizz murmurou, sua voz ainda desprovida de emoção, apesar da drenagem de seu poder infinito. Svi. Kaito, com a espada do rei brilhando em sua mão, cortou a energia negra, rompendo a conexão de Samael com o Fizz. Sua expressão era fria, sua paciência estava se esgotando. Eles o haviam pressionado demais. Capítulo 197. O ataque repentino de Kaito e o poder puro por trás dele atordoou todos os presentes. Sou só eu, ou ele ficou ainda mais forte? Kuroka murmurou, estreitando os olhos. Embora a aura de Kaito estivesse mascarada pelo seu controle absoluto, o senjutsu dela permitia sentir mudanças sutis em seu poder. Ele era muito mais perigoso agora do que na última vez que se encontraram. Quão forte ele era, afinal? A curiosidade de Kuroka foi aguçada, mas apenas Kaito sabia a resposta. Logo, ele finalmente veria a forma verdadeira da Cidade do Crepúsculo. Enquanto todos observavam, Kaito desferiu outro ataque com a espada do rei. Mesmo sem qualquer aprimoramento especial, o golpe carregava a força destrutiva de um rei demônio. No entanto, Samael permaneceu imperturbável. Embora Kaito tivesse cortado sua conexão com o Fizz, a criatura simplesmente estendeu mais tentáculos de energia sombria, continuando a drenar seu poder infinito. Essa criatura era verdadeiramente o Nêmesis de Fizz, capaz de devorar a própria essência da deusa dragão do infinito. Kaito não se importava particularmente com o Fizz, mas não ia deixar Cão ter sucesso tão facilmente. Ele ativou sua promoção, seu poder aumentando subitamente. Seu próximo ataque foi devastador, interrompendo a força absorção de Samael. Os olhos de Jorg se arregalaram em surpresa. Esse cara, ele é um monstro. De fato. Inesperado. Eu cuido dele, disse Cão calmamente.
Você tem certeza? Você também tem o Imperador Dragão Branco para enfrentar. Jorg engoliu em seco, nervoso. Aquilo estava se tornando uma situação muito mais perigosa do que haviam previsto. O poder de Kaito parecia eclipsar até mesmo o de Vali. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, então não sou digno de empunhar esta lança, respondeu Cão-Cão, com a voz firme enquanto a Longinus verdadeira brilhava intensamente em sua mão. Quebrador de equilíbrio. Sua voz ecoou pelo ar enquanto ele ativava a forma suprema de sua arma sagrada. Esta era a Longinus verdadeira, a Longinus mais poderosa existente. Seu quebrador de equilíbrio era, sem dúvida, formidável. Do contrário, Cão-Cão não estaria tão confiante em enfrentar tanto Vali quanto Kaito sozinho. Contemplem o quebrador de equilíbrio da Longinus verdadeira, Longinus da Noite Polar Chakravartin. Embora ainda não esteja completo. 7 orbes se materializaram ao redor de Cão-Cão, irradiando uma aura ameaçadora. Tenham cuidado. Este quebrador de equilíbrio me concede o poder dos 7 tesouros. Cada orbe detém uma habilidade diferente de arma sagrada. O olhar de Kaito deteve-se na lança, impressionado apesar de si mesmo. 7 habilidades de arma sagrada. Isso é excessivo. Nem mesmo sua própria combinação de espada e escudo do rei podia ostentar tal versatilidade. Ele sorriu internamente. Parecia que ele teria que levar as coisas a sério também. Ele ativou a amplificação da espada do rei, seu poder demoníaco promovido aumentando mais uma vez. Cão-Cão, vendo isso, lançou seu ataque. Tesouro da roda. Kaito ergueu sua espada para parar, mas uma súbita premonição de perigo o fez hesitar. Ele rapidamente convocou o escudo do rei, bloqueando o ataque que chegava bem a tempo. O escudo vibrou levemente, absorvendo toda a força do golpe. Esse escudo. Cão-Cão ficou surpreso. Seu tesouro da roda foi projetado para destruir armas, até mesmo armas sagradas e espadas sagradas. Mas falhou contra o escudo de Kaito. O escudo do rei resistiu ao ataque sem um arranhão. Uma arma sagrada normal teria se estilhaçado. Kaito também sentirá o perigo. Se tivesse usado a espada do rei, a lâmina poderia ter sido danificada. Felizmente, a defesa absoluta do escudo do rei se manteve firme. Agora é a minha vez. Os olhos de Kaito se estreitaram enquanto ele erguia a espada do rei. Uma luz cegante irrompeu quando uma lâmina de energia colossal, com 100 metros de altura, materializou-se acima dele. Julgamento do rei. A expressão de Cão-Cão endureceu ao enfrentar o ataque devastador. O tesouro da joia. Outra habilidade de arma sagrada foi ativada, e Kaito sentiu seu ataque sendo redirecionado. Sugiro que reconsidere, disse Cão-Cão com um sorriso presunçoso. O tesouro da joia redireciona ataques. Você não gostaria de ferir seus próprios aliados, gostaria? Kaito franziu a testa, sentindo o poder do redirecionamento se intensificando, pronto para desviar seu ataque a qualquer momento. Redirecionar ataques, como algum tipo de substituição distorcida. Ele mofou. Não existia defesa absoluta. Até sua própria cidade do crepúsculo infinito, com sua barreira aparentemente invencível, tinha uma fraqueza à sua duração. Eventualmente seu poder demoníaco se esgotaria. Esse redirecionamento poderia ser superado. Ele se concentrou, expandindo seu domínio recém-despertado. O espaço ao seu redor ficou sob seu controle total. O controle absoluto transcendia seus 5 sentidos, tornando-se um sexto sentido, um elo direto com o ambiente circundante. Ele sentiu uma conexão sutil, um fio de energia ligando seu ataque a Kuroka, que estava parada ali perto. Eles planejavam usar o próprio ataque dele contra seus aliados, esperando desencadear um conflito entre ele e a equipe de Vali. Um plano astuto, mas não funcionário. Um sorriso predatório espalhou-se pelo rosto de Kaito enquanto ele liberava o julgamento do rei. Bum! O poder devastador do ataque atingiu Cão-Cão e seus aliados. A força do golpe estilhaçou o efeito de redirecionamento. Os olhos de Cão-Cão se arregalaram em choque. Como Kaito rompera sua defesa? Seus pensamentos foram interrompidos quando a força total do ataque o atingiu. Ele e seus aliados cuspiram sangue. Até Cão-Cão, cujo poder rivalizava com o de Azazel, ficou ferido. Kaito, agora aterrorizantemente poderoso, pressionou sua vantagem, erguendo a espada mais uma vez. Outro julgamento do rei. Os olhos de Jorg se arregalaram em descrença. Ele podia usar aquele movimento supremo consecutivamente? Isso era insano. Precisamos recuar. Ele gritou para Cão-Cão, o medo rastejando em sua voz. Kaito era poderoso demais. Capítulo 198. Cão-Cão, cambaleando pelo ataque de Kaito, sentiu uma onda de dor. Antes que pudesse se recuperar, outro golpe caiu, um assalto implacável. O fato de Kaito poder usar uma técnica tão poderosa consecutivamente deixou Cão-Cão e seus aliados inquietos. Eles não queriam recuar, mas a perspectiva de enfrentar tanto Kaito quanto Vali Lucifer era assustadora. Cão-Cão girou sua lança, ativando o outro dos 7 tesouros. Tesouro feminino. Rias e Akeno, que estavam por perto, sentiram subitamente suas forças se esvaírem. A habilidade da arma sagrada havia neutralizado seus poderes. Kaito, imperturbável, liberou outro julgamento do rei. Cão-Cão respondeu com outra habilidade, o tesouro do cavalo, teletransportando Koneko à força para o seu lado. Kaito ajustou imediatamente seu ataque. A onda de energia caiu perto de Koneko, mas não diretamente sobre ela. Cuidado! Gritou Kuroka, sua voz cheia de pânico ao ver Koneko parada ali imóvel. Sabendo que até um golpe indireto do ataque de Kaito poderia ser devastador, ela saltou à frente, protegendo sua irmã. A onda de choque do julgamento do rei explodiu, enviando Kuroka e Koneko pelos ares. Irmã! Koneko gritou, enquanto Kuroka, tossindo sangue, murmurava. Você é muito lenta, Shirone. Cão-Cão. A voz de Vali estava carregada de fúria. Ver sua companheira ferida despertou sua ira. Os olhos de Kaito também se estreitaram com sede de sangue. Ele não previra a habilidade de Cão-Cão de teletransportar outros e fora lento demais para reagir. Mas não haveria uma próxima vez.
Você vai morrer aqui hoje, disse Kaito friamente, sua aura irradiando para fora, pressionando todos os presentes e tornando difícil até respirar. É mesmo? Eu gostaria de ver você tentar, retrucou Cão-Cão, aparentemente imperturbável. Ele ainda tinha alguns truques na manga. Sem dizer mais uma palavra, Kaito ergueu a mão, liberando sua técnica mais poderosa. A cidade do crepúsculo eterno materializou-se, uma estrutura colossal que ocultou o céu, seu peso imenso ameaçando esmagar o mundo abaixo. Um quebrador de equilíbrio, Cão-Cão preparou-se para o impacto. Mas então ele viu Kaito ativar o escudo do rei. Égide do rei. Uma luz dourada envolveu tudo ao redor deles, até o chão sob seus pés, deixando apenas Cão-Cão, seus aliados e Samael expostos. O que é isso? Jorg murmurou, sua voz cheia de temor ao sentir o espaço ao seu redor congelar. Uma defesa absoluta? Por que usar isso agora? Cão-Cão perguntou, confuso. Eu nem ataquei ainda. Eu não quero destruir minha casa, respondeu Kaito casualmente, deixando todos sem palavras. Ele usará uma técnica tão poderosa apenas para proteger sua propriedade? Mesmo para ele, uma habilidade tão forte não poderia ser usada repetidamente em uma única batalha. Mas Kaito não parecia preocupado. Ele ergueu a espada do rei, canalizando seu poder demoníaco para a lâmina. Julgamento do rei de novo? Cão-Cão, no entanto, permaneceu calmo, estreitando os olhos. Espere, essa energia. Olho da medusa. A expressão de Azazel mudou. Nem mesmo ele suportaria aquele poder. Mas Kaito permaneceu imóvel. Protegido pela égide do rei, ele estava invulnerável. Ele focou seu poder, a energia dentro da espada do rei intensificando-se. E então, outro poder surgiu na lâmina, um poder que Cirzestes e os outros superdemônios reconheceriam, o poder da transcendência. Até mesmo um vislumbre desse poder os convencera de que Kaito estava destinado a se tornar um ser transcendente. Agora ele o empunhava com muito mais controle e compreensão do que antes. Era o poder de desafiar as leis da realidade. Criação a partir do nada, simplificação do complexo, transformar chumbo em ouro, com o poder da transcendência, todas as coisas eram possíveis. Até criar armas sagradas do nada era meramente uma aplicação deste poder, e esse poder derivava da convicção inabalável de Kaito. Ele subiu ao ar, sua aura se expandindo, sua presença preenchendo o mundo. Um herói de verdade não é definido pela espada que empunha, mas pelo espírito que guia sua mão. Nas mãos de um herói, até uma lâmina comum torna-se uma arma lendária. E este mundo será remodelado pela minha presença. Esta era a crença de Kaito. Enquanto mantinha a espada do rei erguida, ele sentiu uma conexão com o mundo ao seu redor, sua consciência se expandindo. Cão-Cão sentiu uma pressão repentina, como se o próprio mundo estivesse pesando sobre ele. O terror encheu seus olhos enquanto ele tentava falar, mas seu corpo começou a se desintegrar, partícula por partícula. O poder devastador do ataque de Kaito engoliu Cão-Cão e seus aliados, seus corpos transformando-se em cinzas, junto com Samael. Até longe nos verdadeira a lendária arma sagrada gritou em protesto, sua forma oscilando e distorcendo-se antes de finalmente desaparecer, fugindo do poder avassalador. Mas dentro do abraço protetor da égide do rei, os outros sentiram apenas uma brisa suave. A energia destrutiva fora contida, deixando a área circundante intocada. Todos assistiram em silêncio atônito. A facção dos heróis, aniquilada com um único golpe? Até Vali estava sem palavras. Ele acreditara ter diminuído a distância entre eles, mas agora, o abismo parecia maior do que nunca. Com Samael derrotado, Ofis, livre da energia sombria, olhou para suas mãos com uma expressão indecifrável. Meu poder foi roubado. Era esse o objetivo do Cão-Cão? Uma onda de piedade lavou os espectadores. Roubar o poder da deusa dragão do infinito, fora um feito notável. Mas o triunfo de Cão-Cão durara pouco. Ele fora morto momentos depois de alcançar seu objetivo. Capítulo 199. Ninguém esperava que Kaito realmente matasse Cão-Cão. Cão-Cão, cujo poder superava até o de Azazel, fora aniquilado com um único golpe. O silêncio pairava pesado no ar. A exibição de poder de Kaito atordoara a todos, até mesmo Rias e seu clã. Parecia irreal. Quão forte ele havia se tornado afinal. Até Rias, que compartilhava a cama com ele, não conseguia mensurar a profundidade de seu poder. Era uma percepção estranha e inquietante. Mas talvez a culpa fosse dela mesma. Kaito era um caso único. Se ele escolhesse esconder sua verdadeira força, quem poderia discerni-la? O próprio Kaito parecia imperturbável com sua vitória, como se não fosse nada fora do comum. Ele caminhou até Koneko e Kuroka com expressão preocupada. Koneko, você está bem? Estou bem. Koneko olhou para sua irmã, um brilho de emoção cruzando seu rosto. Fora Kuroka quem a protegera da explosão, um gesto que despertou sentimentos conflitantes dentro dela. Deixa a Ásia curar você, disse Kaito para Kuroka. Ele podia sentir que, apesar de tudo, Kuroka se importava profundamente com a irmã. Tornar-se um demônio renegado deve ter sido uma escolha difícil. Após confirmar a segurança de Koneko, ele se voltou para Ofis. O poder dela fora significativamente diminuído. Embora Kaito tivesse rompido a conexão de Samael, o poder que ele absorvera se fora. Depois de tudo isso, você ainda quer ficar aqui? Não importa, respondeu Ofis com sua expressão vazia de sempre, aparentemente sem se importar com a perda de seu poder. Kaito suspirou internamente. A deusa dragão do infinito, um ser lendário, agora parecia emocionalmente desligada. Teria ela se apegado a ele? O que ele fizera para merecer isso? E mais importante, ele poderia reverter a situação? Ele decidiu ignorá-la por enquanto. Ofis era incrivelmente poderosa, e ele não podia forçá-la a sair. Se ela queria ficar, que fosse. Uma semana se passou. Desde a derrota da facção dos heróis e a chegada de Ofis, as três facções desfrutavam de um período de paz sem precedentes. Na sala do clube de pesquisas ocultas, Rasveice estava sentada à frente de Rias. Kaito e os outros observavam com curiosidade.
Rasveice, a valquíria guarda-costas de Odin, havia lutado ao lado deles contra Loki. Agora ela estava aqui, sozinha. Então, você está dizendo que Odin deixou você para trás? Perguntou Rias, sua voz carregada de descrença. Sim, respondeu Rasveice, uma mistura de constrangimento e frustração colorindo suas bochechas. Ela não sabia o que dizer sobre seu chefe pouco confiável. Kaito riu baixo. Ele provavelmente a abandonou porque você estava atrapalhando o estilo dele. Você sabe como ele é. O quê? Os olhos de Rasveice se arregalaram. Sério? Rias, contendo o riso, cobriu a boca de Kaito. Não dê ouvidos a ele, disse ela a Rasveice com a voz suave. Ninguém abandonaria uma guarda-costas tão capaz. Apesar da tentativa de Rias de tranquilizá-la, Rasveice, ainda sentindo-se magoada, não se deixou enganar. Ela havia trabalhado tão duro. Nascida em uma família rural de valquírias, ela não herdara a magia tradicional de invocação. Em vez disso, destacara-se na magia ofensiva, um caminho que a levará para longe de casa. Dedicara-se ao treinamento, renunciando até aos prazeres simples do namoro que outras valquírias desfrutavam. Finalmente tornará-se guarda-costas de Odin, apenas para descobrir que ele era um velho lascivo que a provocava constantemente por ser muito rígida. E agora, ele a abandonara. O pensamento trouxe lágrimas aos seus olhos. Ria suspirou, lançando outro olhar severo para Kaito. A culpa era dele. Kaito deu de ombros internamente. Então, ele estava sendo culpado por dizer a verdade. Ele sorriu e disse, Rias, por que você não a aceita como sua serva? Você ainda está sem uma torre, e as habilidades da Rasveice seriam um ajuste perfeito. Oh, essa é uma ideia maravilhosa. O rosto de Rias iluminou-se, sorrindo para Rasveice. A sugestão de Kaito espelhara seus próprios pensamentos. Rasveice, sentindo um lampejo de esperança em meio ao desespero, considerou a oferta de Rias. Você tem certeza? Perguntou ela hesitante. Rias, encantada, não hesitou. Ela rapidamente realizou o ritual de reencarnação e, num instante, a valquíria tornou-se um demônio, a última serva de Rias. Maravilhoso! Vamos dar uma festa hoje à noite para comemorar. Rias, entusiasmada com sua nova e poderosa serva, começou imediatamente a planejar uma celebração. Naquela noite, eles se reuniram, com risos e conversas preenchendo a casa. Até Office e Kuroka juntaram-se às festividades. Rasveice, ainda sentindo-se um pouco sobrecarregada por sua mudança súbita de status, não bebeu muito. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, esperando retomar suas funções de guarda-costas. Mas Rias não estava em lugar nenhum. Ela dirigiu-se ao quarto de Rias, lembrando-se de tê-la visto entrar ali na noite anterior. Bateu suavemente na porta. A voz de Kaito respondeu. Quem é? Kaito? O que você está fazendo no quarto da Rias? Perguntou Rasveice, surpresa. Você errou o quarto. Este é o meu, respondeu Kaito preguiçosamente da cama, com o braço em volta do corpo macio de Rias. Akeno estava aconchegada logo atrás dele. Mas eu vi a Rias entrar neste quarto ontem à noite. Rias, despertada pelo toque familiar de Kaito, mexeu-se. Rasveice? Só um momento, eu já saio. Rias, você está realmente aí dentro? Mas vocês não estão. O rosto de Rasveice ficou carmesim ao perceber o que estava acontecendo. Ela não sabia se ia embora ou se ficava. Em seu estado de agitação, ela acidentalmente abriu a porta, seus olhos arregalando-se em choque com a cena diante dela. Em uma enorme cama circular com pelo menos 5 metros de diâmetro estava Kaito, cercado por um grupo de mulheres. Rias, Akeno, Ásia, Xenovia, Koneko, até a Kuroka. Todas as 7 vocês. Gaguejou Rasveice, com o olhar fixo no emaranhado de pernas e pele exposta. Kaito, ainda de olhos fechados, murmurou, 7? De repente ele se sentou, seu olhar travando em Kuroka, que estava aninhada ao lado de Koneko. O que você está fazendo aqui? Kuroka abriu os olhos com um brilho travesso neles. Você estava se divertindo tanto ontem à noite e não me convidou? Então eu vim por conta própria, Nia. Kaito, todos? Sério isso? Capítulo 200. A aparição inesperada de Kuroka despertou a todos. Todos encararam Kaito com expressões que misturavam confusão e diversão. Kaito, no entanto, estava exasperado. Isso não era culpa dele. Kuroka obviamente entrou furtivamente depois que todos adormeceram. Ele não tinha feito nada. Ignorando o olhar reprovador de Rias, Kuroka lançou-se sobre Kaito, pressionando seu corpo contra o dele. Eu escolhi você, Kaito, ela ronronou, roçando o rosto no pescoço dele. Se a Shirone gosta tanto de você, eu não posso ficar de fora. Me dê um filho também. Irmã, saia de cima dele, resmungou Koneko, sentando-se e encarando Kuroka. Ela não pôde evitar uma pontada de insegurança. Sua irmã era muito mais desenvolvida do que ela, mesmo em comparação com Rias e as outras. Não, respondeu Kuroka com um brilho malicioso nos olhos enquanto apertava o abraço. Rias e as outras ficaram irritadas com a demonstração flagrante de afeto de Kuroka. Isso é, altamente inapropriado. Gaguejou Rasveice, com o rosto ardendo. Como alguém com zero experiência, aquela cena era um pouco demais. Após um pouco de luta lúdica, Kaito finalmente conseguiu se livrar do abraço de Kuroka. Eles se vestiram e partiram para a escola. Na escola, Koneko parecia excepcionalmente inquieta. Suas bochechas estavam coradas e ela não parava de olhar para Kaito, agitando-se nervosamente. Rias, percebendo o comportamento incomum, levou-a de volta para a sala do clube. O que há de errado, Koneko? Rias, eu me sinto estranha. Koneko, que passará a ver Rias como uma irmã mais velha, inclinou-se contra ela com a voz pouco acima de um sussurro. Kaito entrou na sala. A Koneko está se sentindo mal? Não tenho certeza. Rias respondeu com a voz carregada de preocupação. Kaito caminhou até Koneko, colocando a mão na testa dela. Demônios não têm febre, tem? Koneko, com a respiração ofegante, de repente ergueu-se e o beijou, com os olhos cheios de uma intensidade ardente. Após um beijo longo e demorado, ela se afastou, com o rosto corado e a voz num sussurro. Eu quero seus bebês.
O quê? Rias arquejou atonita. O que está acontecendo? Kaito estava igualmente confuso. Poderia ser. Os olhos de Rias se arregalaram ao se lembrar de algo sobre os Nekoshou. Ela está no cio? Mas isso é cedo demais. No cio? É uma coisa de Nekoshou. Ela está pronta para acasalar, explicou Rias com um toque de exasperação na voz. Devemos levá-la para casa. Ou talvez perguntar a Kuroka. Ela saberá o que fazer. Kaito, sem ver outra opção, pegou Koneko nos braços. Ela se aninhou em seu pescoço, com o hálito quente contra a pele dele e os olhos ainda cheios daquele calor intenso. Aquilo era um pouco demais. Ele retornou rapidamente para casa e encontrou Kuroka. Shirone, o que há de errado? Kuroka farejou o ar e caiu na gargalhada. Seu ciclo de cio veio cedo? Não me diga que é por causa de ontem à noite? Bem feito por pular na cama com um homem tão cedo. Kaito franziu a testa. Chega de provocação. Como nós resolvemos isso? Você apenas tem que aguentar. Foi o que eu fiz, respondeu Kuroka com naturalidade, então olhou para Kaito com um sorriso sugestivo. Ou, você poderia simplesmente acasalar com ela. É para isso que serve, afinal. Entendo. Kaito assentiu e, sem dizer mais uma palavra, carregou Koneko para seu quarto. Ei, onde você vai? Kuroka chamou atrás dele, surpresa. Para cuidar das necessidades fisiológicas da Koneko, Kaito respondeu calmamente, deixando Kuroka sem fala. Ele não estava perdendo tempo, não é? Ignorando o silêncio atônito de Kuroka, ele entrou no quarto, com Kuroka seguindo logo atrás. Por que você está aqui? Para ajudar, é claro. Você realmente acha que sua experiência limitada é suficiente para lidar com isso? Eu vou precisar guiar você. Enquanto falava, Kuroka começou a se despir. Então, uma demonstração prática? Kaito ergueu uma sobrancelha. Bem, tudo bem. Embora ele próprio tivesse bastante experiência, decidiu não discutir. Eram Nekoshous, afinal. Após muito esforço, Koneko finalmente adormeceu, exausta, mas contente. Ufa, isso foi cansativo, murmurou Kuroka, desabando na cama ao lado deles. Até mesmo apenas observar tinha sido exaustivo. Kaito acariciou suavemente as costas de Koneko, observando-a dormir pacificamente. Ele depositou um beijo terno em sua testa e então se voltou para Kuroka. Ela o olhava fixamente, com o olhar demorando-se em seu corpo. O quê? Ele perguntou, divertido. Estou percebendo que você é bem atraente, ela ronronou, aproximando-se, com o corpo pressionando o dele. Eu observei vocês dois se divertindo. Agora é a minha vez. Antes que ele pudesse reagir, Kuroka inverteu as posições, prendendo sob ela. Você está no cio também? Bobinho. Nekoshous adultas podem controlar seus desejos, ela respondeu com uma piscadela. Então ela podia escolher estar no cio quando quisesse? Os humanos poderiam aprender uma coisa ou outra com isso. Afinal, eles estavam sempre no cio. Kaito, aceitando seu destino, decidiu não discutir. Então, você deveria estar cuidando da Koneko e agora está envolvido com a Kuroka também? A voz de Rias era ríspida, sua expressão desaprovadora. Ela voltará para casa e encontrará Kaito e as irmãs Nekoshou em uma posição bastante comprometedora. Eu estava aprendendo com a Kuroka sobre como lidar com situações de Nekoshou, explicou Kaito calmamente. Koneko olhou furiosa para a irmã. Você se aproveitou de mim. O que você disser, Shirone. Mas o seu homem é meu agora também. Capítulo 201. Uma brisa noturna fresca soprava pelo jardim enquanto Kaito relaxava em uma ampla cama de bambu. Koneko, enrolada como um gatinho satisfeito, cochilava pacificamente em seu colo. Kuroka, que nunca aceitava ficar de fora, aconchegou-se perto dele, com a pele exposta quente contra a sua. Kaito envolveu a cintura de Kuroka com o braço, aproveitando a quietude íntima do momento. Desde que eu fiz, a líder da Brigada Caos se mudará, as tensões entre as facções e a brigada diminuíram consideravelmente. Cirzestes e os outros Rei Demônio pareciam bastante satisfeitos com esse desenvolvimento. Para eles, era como uma aliança de casamento estratégico, com Kaito como noivo. Os métodos deles eram surpreendentemente eficazes. Vendo Kuroka agarrada a Kaito, Rias e as outras, sentindo uma pontada de inveja, reuniram-se ao redor. Logo Kaito estava cercado por um mar de pele lisa e curvas suaves pressionando-se contra ele. Rasvei-se, testemunhando aquela cena, corou profundamente, sentindo uma mistura de constrangimento e desejo. Ela estava perpetuamente solteira, e aquelas demonstrações de afeto eram um lembrete constante de sua própria falta de experiência. Vocês, isso é demais. Ela gaguejou perturbada. É indecente. Kaito riu. Do que você está falando? Isso é perfeitamente normal. É o que casais fazem. Ele suspirou, balançando a cabeça. Suponho que você não entenderia, nunca tendo tido um namorado. Esse é o tipo de coisa que os casais desfrutam. O semblante de Rasvei se caiu. As palavras dele doeram. Eu adoraria ter um namorado e fazer essas coisas agradáveis, mas não consigo encontrar um. Não é minha culpa. Sua voz falhou enquanto falava, com seu comportamento normalmente composto desmoronando. Rias e as outras trocaram olhares, lançando um olhar sugestivo para Kaito. Ele realmente sabia como tocar em uma ferida. Kuroka, sorrindo maliciosamente, envolveu o pescoço de Kaito com os braços, roçando o rosto no dele. Se você está tão desesperada por um homem, Rasvei-se, ela ronronou. Há um bem aqui. Ele é um partidão. E um lutador poderoso também. O sorriso de Kuroka aumentou. Quero dizer, poderoso em todas as áreas. Posso atestar pessoalmente isso. Ele é bastante impressionante. Tem certeza de que não quer testá-lo? Ou prefere continuar sendo uma solteirona solitária? Suas palavras provocativas deixaram Rasvei-se sem fala. Kaito revirou os olhos. Eu não sou algum objeto para ser testado, disse ele com tom firme. Ele se voltou para Rasvei-se, com a expressão suavizada. Não dê ouvidos a ela. Uma mulher adorável como você encontrará alguém.
Não se desvalorize. As bochechas de Rasvei se coraram. Ele estava a elogiando? Foi a primeira vez que alguém disse algo assim para ela. Um súbito surto de determinação a preencheu. Ela não queria mais ser deixada de fora. Eu não quero mais ser assim. Ela declarou, tirando as roupas e jogando-as de lado. Imitando as outras, ela avançou, jogando-se sobre Kaito. Por favor, me devore. Rias e as outras observaram em silêncio atônito, enquanto Kuroka caía na gargalhada. Kaito, balançando a cabeça, puxou Kuroka para mais perto. O que você andou ensinando a ela? Você é incorrigível. Venha me pegar. Kuroka, imperturbável, remexeu-se brincando contra ele. Kaito, incapaz de resistir, puxou-a para mais perto, com seus corpos se entrelaçando enquanto Rias e as outras se juntavam, com suas risadas ecoando pela noite. A lua, como se estivesse envergonhada pela cena abaixo, escondeu-se atrás de uma nuvem passageira. Após uma noite de atividades apaixonadas, Kaito finalmente saiu de casa, alongando seus membros cansados. Uma pequena figura materializou-se no pátio. Ofis, com sua expressão impassível como sempre, vistoriou a cena, notando as roupas espalhadas e os lençóis amassados. Seu poder parece diferente, ela observou. Estou prestes a romper o limite, Kaito confirmou, assentindo levemente. Rias e as outras, ainda recuperando o fôlego, olharam para cima surpresas, com seus corpos nos banhados pelo luar. Sério? Você vai romper o limite? Era apenas uma questão de tempo. Kaito sorriu levemente com seu comportamento calmo e controlado, como se aquela ocasião importante não fosse nada fora do comum. Uma mudança sutil ocorreu. Sua aura, antes tão fácil de sentir, desapareceu completamente. Ele ainda estava lá, mas parecia ausente. Seu avanço foi contínuo, pacífico, diferente dos surtos caóticos de poder que frequentemente acompanhavam tais transformações. É só isso? Xenovia perguntou, confusa. Sua energia sumiu completamente, murmurou Kuroka com os olhos arregalados de surpresa. Nem mesmo seu senjutsu conseguia detectá-lo mais. Ignorando sua própria nudez, ela se aproximou, com seus olhos pretos cheios de curiosidade. Kaito sorriu. Então este é o poder de uma classe suprema. Interessante. Os outros ficaram sem fala. Mesmo como classe alta, o poder de Kaito rivalizava com o de um rei demônio. Agora, ele provavelmente era forte o suficiente para desafiar um super demônio poderoso. De repente, Ofis olhou para cima. Uma fenda massiva abriu-se no céu e algo começou a emergir. Um único chifre afiado, depois outro, e outro. Seguido por uma cabeça colossal, um torso massivo e asas enormes. Era um dragão, uma criatura de tamanho imenso, sua sombra estendendo-se pelo céu noturno. Uma pressão aterrorizante desceu sobre eles, tornando difícil respirar. Ofis, com o olhar fixo na figura gigantesca, pronunciou uma única palavra. Grande Vermelho. O dragão do apocalipse? Rias arquejou. Kaito olhou para o dragão, com sua expressão calma e uma sensação de desapego dominando. Ele está aqui por minha causa. Enquanto Rias e as outras assistiam com preocupação, o dragão olhou para Kaito, com um olhar intenso, antes de recuar para a fenda dimensional. Você carrega algo que não pertence a este mundo. Foi por isso que ele veio, explicou Ofis. Apenas ela entendia o propósito do dragão. O guardião deste mundo veio para me expulsar? Kaito murmurou, uma percepção surgindo nele. Suas palavras geraram uma onda de pânico entre as garotas. O que você quer dizer com isso? Kaito sorriu tranquilizadoramente. Não é nada. Parece que ele percebeu o erro e foi embora. Capítulo 202. A breve aparição de Grande Vermelho, embora fugaz, enviou ondas de choque e pavor por todo o mundo sobrenatural. Cada ser poderoso dentro das três facções sentiu a imensa aura do dragão verdadeiro. Eles olharam para a brecha dimensional, com expressões cheias de confusão e espanto. Nenhum deles entendia por que Grande Vermelho aparecerá de repente. Vali Lucifer, sentindo a perturbação, teletransportou-se imediatamente para a casa de Kaito, buscando respostas de Ofis. Mas, no momento em que chegou, sentiu algo diferente em Kaito. Sua aura, geralmente mascarada por seu controle absoluto, agora estava completamente ausente. Era como se ele não existisse. Sua aura. Vali começou com a voz carregada de surpresa. Ele rompeu o limite. Ele alcançou outro nível, explicou Ofis, com o olhar fixo em Kaito como se ele fosse algum tipo de enigma. Transcendência? Vali murmurou a palavra pesando no ar. Kaito simplesmente sorriu, acenando com a mão de forma desdenhosa. Algo assim. Apenas um truque novo, nada de especial. Ele fingiu indiferença, mas Vali e Ofis entenderam. Embora o nível de poder de Kaito ainda estivesse dentro da faixa da classe suprema, sua maestria no poder da transcendência concederá-lhe habilidades que desafiavam as leis do mundo deles. Ele não estava mais limitado pelas regras da realidade. Eu pensei que você não compreenderia esse poder até se tornar um ser transcendente. Vali disse, com a voz tingida de pavor e uma pitada de medo. Ele considerava Kaito um rival, mas agora percebia que nem sequer estava perto de estar no mesmo nível. Kaito estava prestes a falar quando seus olhos se estreitaram. Tem alguém ali. Suas palavras assustaram a todos, até mesmo Ofis. Enfraquecida pelo ataque de Samael, ela não percebera a presença oculta. Enquanto observavam, um homem de cabelos prateados materializou-se no céu acima deles. Vali, reconhecendo o recém-chegado, explodiu em um surto de fúria desenfreada. A intensidade de sua intenção assassina atraiu a atenção do homem. Ele olhou para baixo, fixando o olhar em Vali. Ora, Vali, meu querido neto. Que recepção hostil. Você me magoa. Rizevin. Vali rosnou com a voz destilando veneno. Rias e as outras trocaram olhares confusos. Esse homem é o avô do Vali? O que você está fazendo aqui? Vali exigiu, com a voz fria e o corpo tenso.
Ele parecia pronto para matar. Eu senti a presença de Grande Vermelho e vim investigar. Rizevin respondeu casualmente com o olhar varrendo o grupo. Ele avistou Office, e um lampejo de aborrecimento cruzou seu rosto. E você está aqui também. Uma pena o que o cão fez com você. Que desperdício. Você quer me matar também? Office perguntou, sentindo a malícia no olhar dele. Matar você? Não. Eu tinha planos para você. Mas agora você tem pouca utilidade para mim. Você usou meu poder para criar um corpo novo, afirmou Office de forma simples, com a voz desprovida de emoção. De fato. E devo agradecer por isso, Rizevin riu, com os olhos brilhando com um interesse predatório. Então, seu olhar caiu sobre Kaito e sua expressão mudou. Você, tem algo de familiar em você. Os olhos de Kaito se estreitaram. Ele se tornará indetectável após seu avanço, mas aquele Rizevin conseguia sentir algo. Lembrei agora, a voz de Rizevin estava cheia de surpresa. Você carrega a aura de outro mundo. Outro mundo. Rias arquejou com os olhos arregalados de descrença. Ele está dizendo a verdade? Outros mundos realmente existem? É claro que existem, Rizevin respondeu, olhando para Rias com diversão. Há apenas alguns meses, finalmente confirmamos a existência deles. Seu rosto iluminou-se de excitação. Na verdade, sob minha liderança, o novo objetivo da Brigada Caos é conquistá-los. Você está delirando, Office disse categoricamente. Delirando? Talvez. É um objetivo difícil, admito. Este mundo é protegido por um dragão poderoso, o Grande Vermelho. Então você está aqui pelo Grande Vermelho? Kaito perguntou com a voz calma. Precisamente. Eu quero derrotá-lo e explorar esses outros mundos. A excitação de Rizevin era palpável. Ele parou balançando a cabeça. Infelizmente o cão arruinou a Office. Aquele tolo. Agora terei que encontrar outro caminho. Ele voltou sua atenção para Kaito, com um sorriso predatório espalhando-se por seu rosto. Jovem, seu poder está conectado a esses outros mundos, não está? Eu senti o poder de um novo deus vindo de um deles. Seu poder parece semelhante. Isso não é da sua conta, Kaito respondeu com voz indiferente. Interessante. Sugiro que colabore, rapaz. Caso contrário, as coisas ficarão desagradáveis. Os olhos de Rizevin brilharam com malícia. Kaito simplesmente sorriu. Você pode tentar. Rizevin desdenhou. Aquele garoto guardava segredos que ele queria descobrir. Ele ergueu a mão, liberando uma onda de poder demoníaco. Antes que Kaito pudesse reagir, Vali, incapaz de conter sua fúria por mais tempo, lançou seu ataque. Ele ativou seu quebrador de equilíbrio, transformando-se em um vulto de luz branca enquanto avançava contra Rizevin. Mas, ao se aproximar do alvo, o ataque de Vali dissipou-se, como se nunca tivesse existido. Vali, pare. Você não é páreo para ele. Ele tem o cancelador de arma sagrada, alertou Office com a voz calma. Cancelador de arma sagrada. Os olhos de Kaito se estreitaram. Ele abandonou a ideia de usar sua espada do rei. Desça aqui, ele ordenou com a voz carregada de poder. Como se compelido por uma força invisível, Rizevin sentiu a energia do mundo virar-se contra ele, puxando-o para baixo, em direção à terra. Kaito caminhou em direção a ele calmamente. Embora sua arma sagrada fosse inútil, ele ainda possuía o poder da transcendência. Capítulo 203. Rizevin, pego completamente de surpresa, viu-se arremessado contra a terra, criando uma grande cratera no impacto. Kaito balançou a cabeça, com um toque de aborrecimento na voz. Agora terei que consertar o quintal de novo. Ele olhou para Office. Desde que ela se mudará, os problemas pareciam segui-la, e sua casa sofria as consequências. Rizevin levantou-se, encarando Kaito incrédulo. Impressionante. Aquilo não foi uma habilidade de arma sagrada, foi? Ele sorriu, com um brilho predatório nos olhos. Ele parecia animado. Rias e as outras, que estavam preocupadas, suspiraram de alívio coletivamente. Elas conheciam Rizevin. Ele era um velho rei demônio, seu nome verdadeiro Rizevin Livan Lucifer, filho do Lúcifer original e de Lilith, a mãe dos demônios. Como um superdemônio, seu poder era imenso, uma ameaça que até Cirzestes levava a sério. Todos os servos de Cirzestes foram escolhidos especificamente pela ausência de armas sagradas. Uma estratégia projetada para combater o cancelador de arma sagrada de Rizevin. Rias estivera preparada para chamar a ajuda de seu irmão, mas Kaito lidara com a situação com uma facilidade surpreendente. Aquele era um verdadeiro ser superdemônio transcendente. Rias e seu séquito estavam atonitos. Kaito agora podia enfrentar um superdemônio em pé de igualdade. Parecia impossível. Rizevin, imperturbável, lançou outro ataque, uma onda de poder demoníaco tão potente que quase os forçou a dobrar os joelhos. Kaito sorriu levemente. Seu cancelador de arma sagrada funciona apenas em poderes direcionados a você. Ele ativou a amplificação da espada do rei, com seu próprio poder demoníaco surgindo. A habilidade de Rizevin não era absoluta, ao que parecia. Canalizando o poder da transcendência, Kaito estendeu seu controle absoluto, e o mundo ao seu redor entrou em foco nítido. Dentro desse domínio de consciência ele era um mestre, com o olhar fixo em Rizevin. Rizevin sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento de morte. Ele poderia ser morto por aquele garoto? Impossível. Mas o instinto primal de sobrevivência gritava dentro dele. Ele instintivamente tentou abrir uma fenda dimensional para escapar. Mas Kaito pronunciou uma única palavra, selar. Uma energia familiar emanou dele, e Rias e as outras perceberam, com um sobressalto, que ele estava usando o poder do selo de aprisionamento de demônios. Ele não convocara um familiar. Ele mesmo estava usando a habilidade. E num piscar de olhos, o poder de Rizevin foi selado. Aquilo era algo que o selo de aprisionamento de demônios por si só não conseguiria alcançar. A diferença de poder entre eles era vasta demais. No entanto, de alguma forma, Kaito conseguirá.
Transcendência, que poder avassalador! Vali murmurou com a voz carregada de pavor e uma pitada de medo. A força de Kaito agora estava além da razão, suas habilidades pareciam ilimitadas, graças ao poder da transcendência. Rizevin com seu poder selado foi engolfado pela aura de Kaito. Sua expressão congelou, e então ele se foi reduzido a cinzas como se nunca tivesse existido. Vali e as outras observaram em silêncio atônito, totalmente aniquilado. Rizevin, um ser superdemônio, fora morto com uma facilidade sem esforço. Incrível! Os olhos de Kuroka brilhavam com admiração. Aquele era o homem que ela escolhera. Ela acreditara em seu potencial, em seu destino de se tornar um ser poderoso, mas não esperava que acontecesse tão cedo. Aquilo mudava tudo. Rizevin fora o líder da Brigada Caos, uma ameaça que até os Rei Demônio temiam. E agora ele estava morto. Com Rizevin fora do caminho, não restaria ninguém para se opor ao tratado de paz entre as três facções. Vamos, Kaito, vamos para o submundo. Rias, com a voz cheia de excitação, pegou a mão dele, ansiosa para compartilhar a notícia. Agora, Kaito piscou com tom casual, como se não tivesse acabado de eliminar sozinho uma das maiores ameaças ao mundo deles. Temos aula amanhã. Sua atitude despreocupada deixou Rias sem fala. Isso é um assunto sério. Ela insistiu. E você merece o reconhecimento. Não vou deixar você ser ignorado. Rias, decidida, puxou-o em direção ao círculo mágico. Kaito, com um suspiro conformado, seguiu-a. No submundo, a notícia da morte de Rizevin chegou a Cirzeixes. Até ele ficou em silêncio por um momento, atônito. A notícia espalhou-se como fogo, enviando ondas de choque por todo o submundo. Aquele garoto, ele matou um ser superdemônio? Ele é um monstro. Como vamos competir com isso? A geração mais jovem de demônios lamentava, sentindo o peso da sombra de Kaito pairando sobre eles. De volta ao castelo Gremore, Rias voltou-se para o irmão com a voz firme. Irmão, sobre a recompensa do Kaito. Eu não esqueci, Cirzeixes respondeu, com um sorriso irônico no rosto. Mas isso está além de qualquer coisa que pudéssemos antecipar. Não tenho certeza do que podemos oferecer a ele. Não importa, disse Kaito com um de ombros. Posses materiais tinham pouco significado para ele agora. Com seu novo poder, tais coisas eram facilmente adquiridas, transitórias e insignificantes. Ainda assim, algumas coisas devem ser reconhecidas. Parece que teremos que abrir outra exceção para você, Kaito. Assim que tudo estiver resolvido, iniciaremos os preparativos para sua coroação. Coroação? Rias arquejou. Mas eu nem sou um demônio de classe suprema ainda. Kaito estava sem fala. Seu poder crescerá tão rapidamente que eles só recentemente fizeram o exame para demônio de classe média. Cirzeixes riu. Um ponto válido, mas seu poder atual qualifica você para se tornar um rei demônio. E o submundo precisa da sua força. Isso fortalecerá nossa posição nas próximas negociações. Os olhos de Rias brilharam. Isso mesmo, Kaito, você deve se tornar o quinto rei demônio. Capítulo 204. As qualificações de Kaito para se tornar um rei demônio eram inegáveis, e os 4 grandes reis demônio, em comum acordo, agilizaram o processo. E assim foi decidido. Kaito se tornaria um rei demônio. Por semanas, a notícia se espalhou pelas 3 facções. Rias e as outras estavam em êxtase, mal conseguindo dormir de tanta empolgação. Kaito, no entanto, permaneceu calmo. A cerimônia que se aproximava não conseguia despertá-lo. Ele estava mais interessado em outros mundos. Todos os sinais apontavam para a existência de indivíduos de seu mundo original dentro deste. De alguma forma, assim como ele, seres poderosos haviam feito a travessia, chegando a esta nova realidade. E não havia apenas um outro mundo. Havia seu próprio mundo original, o mundo de onde a espada do rei se originou, e muitos mais. Kaito percebeu que já possuía a habilidade de viajar para esses outros mundos. Ele hesitou em contar a Rias e as outras. Ele planejava levar todo o seu harém em um tour multiversal eventualmente. O dia da coroação finalmente chegou. Rias e as outras o acordaram cedo, vestindo-o com trajes formais para a cerimônia. O evento foi transmitido por todo o submundo e pelo céu, embora o mundo humano permanecesse alheio à existência de demônios e anjos. O submundo exultou celebrando a ascensão de seu novo rei demônio. Os líderes tanto do céu quanto dos anjos caídos compareceram à cerimônia, e até Udin, do panteão nórdico, marcou presença. Ofis, acompanhada por Vali e sua equipe, também estava presente. Eles não eram mais inimigos. A Brigada Caos havia sido efetivamente dissolvida. A coroação prosseguiu sem problemas, sem interrupções. Afinal, aquela reunião representava os seres mais poderosos das 3 facções, uma coleção de líderes influentes e guerreiros formidáveis. Rias e seu séquito, vestidas com seus melhores trajes, observavam com orgulho. Kaito viu muitos rostos familiares na multidão. Sona Citri, Sairaor, Bael e outros. Para sua surpresa, ele até viu Ravel Fênix, acompanhada por seu irmão mais velho, Rizer. Lorde Kaito. Ravel aproximou-se dele com um sorriso alegre. Faz um tempo, Ravel respondeu Kaito, retribuindo o sorriso. Ele não havia esquecido a gentileza dela ao lhe dar uma lágrima de fênix, embora não tivesse precisado usá-la. Ele virou-se para Rizer, assentindo educadamente. Rizer, é bom ver você, respondeu Rizer, com um toque de constrangimento na voz. A presença de Kaito ainda evocava memórias desagradáveis de sua derrota, uma sombra persistente de humilhação. Mas agora que Kaito estava prestes a se tornar um rei demônio, Rizer sentia uma estranha sensação de alívio. Afinal, perder para alguém tão monstruosamente poderoso como Kaito era compreensível, até perdoável. Uma bela mulher, vestida elegantemente, aproximou-se de Kaito e fez uma reverência. Parabéns, Lorde Kaito. E quem seria você? Nós não nos conhecemos. Sou a mãe de Ravel e Rizer. Kaito olhou para ela, notando sua aparência jovial. Parecia que manter um semblante jovem era uma prática comum entre demônios de alto escalão. A mãe de Rias fazia o mesmo. A surpresa de Ravel era evidente. Mãe?
Você está aqui também? Se eu não estivesse, você teria feito papel de boba, não teria? Ravel ficou sem palavras. O que está acontecendo? Perguntou Kaito, sentindo a tensão. A mãe de Ravel sorriu. Lord Kaito, você não está apenas se tornando um rei demônio hoje, mas também estabelecendo seu próprio séquito, correto? Entendo que você ainda não escolheu todos os seus servos. Ravel estava planejando se voluntariar. Eu não poderia permitir que minha filha fosse tão presunçosa. O semblante de Ravel caiu. O status de Kaito havia mudado. Ele estava prestes a se tornar um rei demônio. Kaito riu, virando-se para Ravel. Então você estava planejando pedir para se juntar ao meu séquito? Sim, eu pensei que como nós já tínhamos nos conhecido. A voz de Ravel sumiu, seu entusiasmo anterior substituído por vergonha. Ela não previra sua rápida ascensão ao poder. Sua ousadia habitual a falhara. Agora, ele estava além do alcance dela. Kaito, no entanto, lembrava-se da gentileza de Ravel. Ela lhe dera um presente valioso, uma lágrima de fênix, quando ele ainda era um recém-chegado ao submundo. Ele valorizava aquele gesto. Se você ainda estiver interessada, pode se juntar ao meu séquito. Eu realmente preciso de um abispo, ofereceu ele. Sério? Obrigada. O rosto de Ravel iluminou-se, sua empolgação retornando enquanto sua mãe sorria de forma cúmplice. Ela esperava por esse resultado. Embora Ravel fosse tímida demais para pedir diretamente, ela esperava que Kaito fizesse o convite. E assim, antes mesmo de receber suas peças do mal, Kaito já havia doado uma. Os 4 grandes reis demônio fizeram seus discursos, e a cerimônia de coroação foi concluída, transmitida por todas as 3 facções. Cirzexes apresentou a Kaito um conjunto de peças do mal primorosamente confeccionadas. A partir deste dia, você é um rei, disse Cirzexes, incorporando a peça do rei no corpo de Kaito. Kaito agora era oficialmente um rei. A mãe de Ravel aproximou-se, oferecendo uma troca. Ravel por uma peça de bispo. Kaito olhou para as peças do mal com um sorriso brincando nos lábios. Agora, ele poderia trazer Mai e as outras para o seu séquito. Ele contou a Rias e as outras sobre seus planos. Elas sorriram com cumplicidade. Trazendo suas namoradas humanas para o grupo, eu volto logo, disse ele, entrando em um círculo mágico e teletransportando-se de volta para o mundo humano. Ele ligou para cada uma delas, explicando a situação. Eles já haviam discutido a possibilidade de se tornarem demônios, e o acordo foi unânime. Kaito formou contratos com cada uma delas, reencarnando-as como seus peões? As quintuplas Nakano, mais Sakurajima, Nodoka Toyonyama e Yor, 8 no total, preenchendo todos os seus espaços de peão. Ele designou Kuroka como sua torre, e Ravel como seu bispo. Ele agora tinha 10 servos. As peças restantes poderiam esperar. Naquela noite, ele as trouxe todas para o submundo, apresentando-as ao seu harém demoníaco. Ele esperava o caos, mas, para sua surpresa, o encontro foi harmonioso. Todos se deram bem. Rias e seu séquito já eram demônios, e Mai e as outras há muito tempo haviam aceitado a realidade do sobrenatural. Kaito sorriu. Uma vida feliz o aguardava. Ele olhou para o céu. Seus sentidos agora eram tão aguçados que ele podia perceber as fronteiras entre os mundos. Com seu domínio do poder da transcendência, ele se tornará um ser além das limitações deste mundo. Nada poderia detê-lo agora. Talvez, um dia, ele levasse seu harém em uma jornada para outros mundos, ou até mesmo de volta ao seu original. Fim. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!